Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu baixar o volume aqui do fone para não me atrapalhar. Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à uma das últimas aulas que a gente vai ter de tópicos especiais, né? Este é o último tópico que a gente vai abordar, selecionado por colegas de vocês, né? A questão de desenvolvimento de jogos. E aí eu trago aqui uma proposta, né? A gente vai fazer um jogo usando HTML, CSS e JavaScript, bem próximo do que a gente já tem feito em outros projetos, vocês vão perceber aqui, mas envolvendo agora alguns conceitos de jogo. E aí a proposta nasceu de vocês mesmos. Colegas de vocês me fizeram algumas perguntas a respeito de alguns projetos de jogo que viram, né? O Brasfoot, que foi o Evilásio que citou, o Robert citou, nem lembro agora o nome do jogo, mas ele mostrou um que também era meio que uma mesma pegada, né? E aí eu tive a ideia de por que não fazermos esse projeto aqui, né? É um projeto simples, eu até disse, dá até para fazer com HTML e CSS uma boa base de JavaScript esse projeto. E aí eu comecei aqui uma parte dele. A gente vai fazer esse momento em 2 aulas, né? Então, hoje, eu vou mostrar o que foi feito até aqui, que foi essa parte introdutória aqui, né? Essa imagem foi gerada com Leonardo AI, né? Para deixar claro, criei com inteligência artificial. Uma parte de edição, então todos os dados do meu time vão ficar salvos localmente, tá certo? Usando o local storage, tá? Por que não no servidor? Eu poderia ter feito para salvar no servidor, né? Mas eu quis fazer toda a parte de programação no front aqui, e aí fica mais fácil quando a gente salva tudo local. Se eu fizesse no back, eu teria que construir o back também, envolvendo o banco, para poder fazer esse armazenamento. Mas vocês já estão carecas de saber que fica fácil de fazer. Opa, deixa eu permitir aqui. Seja bem-vindo, Francisco, né? Então, vocês já estão carecas aí de saber que bastaria trocar a parte em que eu pego os dados localmente, fazer uma requisição via Ajax, né, para o servidor vai devolver os dados, seja de um time, de um jogador, etc., e aí você mostraria na sua aplicação, tá? Então, não mudaria muito, tá? Aqui, então, a parte de edição, o que é que eu vou editar aqui? O nome do time, a formação do time, né, se vai ser 4-3-3, 4-4-2, etc., os nomes dos jogadores, também posso editar, e aí eu mando salvar, né? Aqui na opção de treinamento, a gente vai ter a possibilidade de treinar os personagens, tá? Então, cada jogador aqui eu posso escolher se vai fazer um treino de velocidade, força ou precisão, e aí eu vou explicar como está sendo feito o cálculo por trás dos bastidores, né? Quando mandar treinar. E, por fim, no botão de jogar, que na verdade não é jogar, né? O certo seria executar a partida, porque jogar dá a impressão de que a gente vai jogar a partida, mas na verdade, como esse jogo aqui vai ser um gerenciador de time de futebol, todo o nosso trabalho é aqui fora do jogo, né, da partida. Na partida a gente vai assistir, tá certo? A gente vai ver se o que a gente fez funcionou. Então, por enquanto, eu só fiz trocar o background, tá certo? E posicionar os jogadores segundo a estratégia escolhida, só para mostrar que realmente está funcionando a estratégia, né? Na verdade, eles não vão ficar assim, né? Vão começar recuados e, assim que iniciar, cada um vai para sua posição, né? De acordo com a partida, tá certo? Então, só foi isso aqui que eu fiz até agora, mas isso aqui já vai dar um bocado de trabalho para a gente hoje, né? E aí, na próxima aula, o que a gente vai fazer? O restante aqui da partida, né? Ou seja, eu vou colocar os 2 times para realmente jogarem um contra o outro, de forma automática, a gente vai só assistir, tá certo? Então, eu vou agora iniciar a mostrar o código, tá? E o código do nosso projeto é o seguinte. Primeiro a estrutura dele, né? Então eu tenho basicamente um arquivo HTML, aqui na raiz eu criei o projeto chamado IfSoccer, tá? Nem olhei se alguém mais já fez esse IfSoccer, provavelmente alguém já deve ter feito, né? Esse nome aqui, Instituto Federal, né? Na frente, então, mas criei aqui com 4 pastinhas, né? Então, tem um arquivo HTML que é a raiz do meu site, né? Que no caso vai ser a página inicial do meu jogo. O que é que eu tenho nela? Estrutura básica de qualquer arquivo HTML. Estou aqui adicionando meu CSS e meu JavaScript. E criei aqui esse div com a classe screen. Essa classe screen aqui, ó, é para quem eu vou fazer toda a definição, a formatação. É essa aqui, ó, que vai rodar o jogo, tá? Então percebam que aqui em cima eu tenho um H1 com um emoji e o texto IfSoccer. É esse aqui. E eu tenho o meu div com a classe screen, que vai representar a área da tela do jogo em si, que é essa área aqui, ó, tá? E aí eu vou mostrar já como foi feita a configuração dela. E aí eu já mando executar inicialmente o script de carregar menu, para que assim que inicie o jogo, ele mostre esse menu aqui. Seja bem-vindo, Robert. Olha aqui nascendo o jogo de futebol que você tinha falado comigo, Robert. Então,
Tá aqui a barra de menu, tá? Com as opções que eu configurei até o momento, né? Edição do time, treinamento e executar uma partida. Certo. Dito sobre a parte, não vi a mensagem, acabei indo para o ifs. Eita! Eita, rapaz. Tá certo. Mas já tá em casa agora? Beleza, perfeito. Por sorte, a gente começou quase que agorinha, tá certo? Por sorte, a gente tá bem no início. Vai ficar gravado sim, mas tá bem no início mesmo, mas vai ficar gravado sim. Eu tô gravando já, tá certo? Então, vamos lá, né? Aqui nascendo, deveria se chamar Robert Soccer, né? Porque foi Robert, né? Na verdade, tem que ser a junção de Robert e Evilásio. Vamos pensar depois na junção desses dois nomes, né? Para poder criar o nosso jogo aqui, né? Que foi basicamente vocês dois que comentaram em sala de aula comigo, e aí eu decidi abraçar essa ideia e fazer um pouco do projeto aqui, né? Então, tá aqui a parte inicial do meu código, tá? Saindo daqui, eu tenho 4 pastas. Vou falar das mais simples primeiro. A pasta áudio, que eu estou colocando aqui os arquivos de som que eu vou executar, tanto arquivos que só vai executar uma única vez, né, assim que acontece, como o arquivo de clique, né, um som de clique, a intro, só que a intro está um pouquinho longa, eu achei um pouquinho longa, mas tudo eu peguei aqui do Pixabay, tá? Todos esses arquivos aqui são lá do Pixabay. E o whistle, que é o apito de início de partida, tá? Esse crowd é o som da multidão, da torcida, eu vou tentar deixar ele executando em loop. Evert Soccer. Pronto, Robert já achou o nome perfeito. Evert Soccer, pronto. Gostei do nome, vou alterar depois aqui, tá certo? Então, aqui os arquivos de áudio que eu vou utilizar nesse projeto. Claro, futuramente vão ter mais, né? Aqui o nosso CSS, que vai estilizar todo o projeto, tá? Que tá centralizando aquela área, que tá definindo toda a formatação, né? E aqui as duas imagens que eu uso de background, né? A imagem do campo e a do estádio. E, por fim, a página teria todos os códigos JavaScript. Eu coloquei tudo em um arquivo só, não está muito grande, né? São 256 linhas, mas veja que tem um tantão de linha aqui, que é configurando o time inicial, né? Caso a pessoa não tenha time ainda. Ó. Da 185 para baixo, eu estou tentando carregar o time, e se não tiver time ainda, eu então crio um time para ele, tá certo? Fazendo uma lógica parecida com o que eu fiz com vocês em sala de aula no projeto de sincronização, tá? Então, são esses arquivos principais, tanto que eu vou deixar os 3 abertos aqui, né? O index.html, o CSS e o JavaScript, tá certo? E o resultado final é isso aqui, tá? Então, agora, dito isso, vou agora por partes, né? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, como vocês viram, foi criar o HTML, tá? Definindo aqui um título para o meu projeto, tá aqui em cima, e uma div com a classe screen, que vai representar a tela. E aí perceba que essa classe screen eu fiz algumas configuraçõezinhas nela, né? Inclusive eu tentei fazer ele responsivo, deixa eu me mostrar aqui, de forma que quando eu diminui muito a tela, e deu um problema, não, peraí, é a barra de rolagem que está atrapalhando, porque ele não estava ajustando assim antes, estava certinho. Ué. Deixa eu tirar aqui a seleção, deixa eu carregar de novo aqui a página. Agora, então, perceba que quando redimensionar, ele está redimensionando essa área todinha aqui, né, de forma proporcional. Eu vou mostrar já como é que foi feito isso lá no código. Só que eu lembrei na parte com os botões, de fazer o ajuste correto de todos eles, como vocês estão vendo, só que eu esqueci de fazer também para os botões aqui em cima, né, só para os jogadores. Os jogadores estão certinho, ó, tá? Ele faz um ajuste automático aqui, né, de acordo com a proporção da área. Mas tem algumas telas que eu não fiz ainda, porque eu estava deixando a medida em pixels. Aí depois eu lembrei que essa medida em pixels poderia atrapalhar. Mas como aqui agora é com área de rolagem, então não vai atrapalhar tanto. Deixa eu voltar aqui. Voltar para a página inicial, como estava, né? Então, feito isso aqui, esse div aqui é onde a gente vai estar desenhando o nosso jogo, tá? Então, ele vai acontecer aqui dentro. Esse div, como eu já disse, é essa área aqui, tá? O screen. E como é que está a configuração dele? Vamos olhar aqui um pouquinho o CSS. Então, a configuração inicial, né? Tirei as margens e o padding, sai caixinha, de vários elementos, alterei o box sizing aqui dele e configurei a fonte para Arial, né? Eu geralmente acabo trabalhando com Arial como fonte, né? Então, fiz esse ajuste aqui. Todos os H1s e H2, o H1 só vai ter aqui, e o H2
eu tenho nessas duas páginas aqui, tá? Que na verdade não são páginas, estou carregando aqui automaticamente, né? Então, nessa areazinha aqui e nessa são H2. O que é que eu estou configurando nele? Estou alinhando o texto ao centro e definindo uma margem de 20 pixels para dar um afastamento tanto em cima quanto embaixo, né, dos demais elementos. E aí eu chego na área da screen, né, a minha tela. O que é que eu estou configurando? Olha, uma largura de 720 pixels por padrão. Se a área dela for, se a área da tela for menor do que 720 pixels, eu limito no máximo 100% da área. Então perceba que quando a tela for diminuindo e ficar menor que 720, ela vai começar a ajustar a largura desse objeto, né, da minha tag com a classe screen, para que sempre encaixe nessa área. E eu estou utilizando uma propriedade nova do CSS. Nova sim, mais recente, né? Que é a propriedade Aspect Ratio, tá? Veja que até o VS Code aqui, ele estranhou, né? Tá mostrando branco aqui, ele não reconheceu corretamente, né? Não deu erro, né? Mas ele achou um pouquinho estranho. O que é essa Aspect Ratio? Ela faz com que, quando você reajustar a largura ou a altura do elemento, ele automaticamente ajuste o outro proporcionalmente. Então, ele está dizendo que é para manter uma proporção de 16:9. Então, quando eu diminuir a largura dele, né, a tela está diminuindo, a um ponto que começa a diminuir a largura do meu elemento. Ele vai diminuir também a altura. Então, quando eu faço isso aqui, ó, veja, ele redimensiona automaticamente a outra medida, tá? Então, isso aqui é o Aspect Ratio. Se eu tirar o Aspect Ratio, deixa eu me mostrar aqui. Cadê? Screen. Pronto, tirei. Ó, já dá um problema porque, como eu estou com 0 de largura, vamos assim dizer, né? Eu não defino largura, não, de altura, ele nem aparece. Deixa eu colocar uma altura aqui. Altura, ele era 720 por, acho que era 480, 400 e alguma coisa. Vou colocar aqui, acho que é 415 pixels, né, para manter a proporção. Opa, largura não, altura. Pronto. Então, perceba que o que acontece aqui, olha. Quando eu vou diminuindo, né, se eu deixar a altura fixa, aqui eu deixei a altura fixa, né, 415 pixels. Quando eu diminuo aqui a largura, a altura continuou. Aqui tá padrão aqui que é de 415. Pô, não ficou bacana. Então, não vai dar certo fazer desse jeito. A outra seria colocar um percentual, mas também não vai encaixar bem. O ideal aqui é, como eu disse, utilizar o Aspect Ratio, tá? Essa propriedade, ela vem do nível de especificação 4 do CSS, né? Eu já comentei isso em sala com vocês, se eu bem me lembro, que o CSS agora, a gente não vai ver um CSS 4, na verdade o CSS está crescendo em níveis de especificação, então o último nível de especificação, o 4, criou algumas propriedades novas, inclusive essa aqui, Aspect Ratio, que faz com que o elemento seja redimensionado proporcionalmente a essa taxa, né? Então eu estou utilizando ela aqui para que ele possa redimensionar corretamente. Então, uma largura de 720 pixels, mais limitada no máximo 100% da área, Aspect Ratio de 16:9, margem de 0 pixels automática, para quê? Para que ele ajuste automaticamente esquerda e direita, e ele fique sempre centralizado, né? Se eu tirar isso aqui, deixa eu mostrar aqui. Se eu tirar isso aqui, meu elemento para de ficar centralizado, né? Então, centralizando, Position Relative. Eu vou precisar disso aqui, porque todos os elementos que eu vou colocar dentro do jogo, eu vou posicionar utilizando o Position Absolute. Só que para o Position Absolute neles funcionarem, eu preciso que o pai deles também tenha um Position configurado. Então, eu tive que vir aqui no screen e colocar Position Relative, tá? Para que o Position dos demais, que vai ser Absolute, funcione também. E por que eu vou usar um Position Absolute? Para que ele coloque uma posição do elemento em relação à área da tela que eu estou criando, essa screen, né? Que vai variar, né? No top, de 0 aqui em cima até 100% aqui embaixo. E o left de 0 até 100% para lá de cá, né? Aquela linha básica de CSS, né? Então, entra um pouquinho aqui mais, né? Overflow Hidden, para quê? Se algum conteúdo extrapola essa área, a gente vai ocultar aquela parte que está passando, tá? Então, se eu tivesse uma bola desenhada aqui no canto, a parte que está fora da área não iria aparecer, né? Só aparece o que está aqui dentro. E eu estou definindo um background size 100%, 100%. Para quê? Para ajustar a imagem que eu vou colocar de fundo nessa tela. Atualmente a imagem está aqui no fundo, é a imagem do estádio, tá com essa aqui, tá? Mas depois a gente vai trocar para essa, que é a imagem do campo, tá certo? Então,
Isso aí é o básico de como a gente configurou aqui a screen, tá certo? Então, configurada a screen, né? Configurada a tela inicial, voltando aqui agora, né? Essa parte aqui a gente vai usar mais tarde quando eu colocar o player na tela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, aqui é do menu. Já eu falo dessa parte. Então, isso aqui é a configuração inicial do screen. Com isso, configurei tudo que eu preciso para mostrar essa tela aqui inicialmente. Perceba que aqui ele está só com a classe screen. Quando eu quiser que ela mostre a imagem de Stadium, vou colocar o Stadium nela. Quando eu quiser que ela mostre a imagem do campo, eu vou colocar a classe Field nela, tá? Então, por enquanto, ela está só com screen no início. E aqui eu já estou mostrando aqui que eu estou executando a função carregar menu lá dentro do meu main, né? Vamos agora ver o que acontece lá no main, né? Já algumas sugestões. Para facilitar meu trabalho, eu criei aqui um seletor imitando o seletor de jQuery, tanto que eu botei até o cifrão aqui, tá? Então, não é jQuery o cifrão que vocês vão ver no meu projeto. Na verdade, eu criei a função para funcionar como um seletor, para ficar mais curtinho, né? Para não ter que botar document.querySelector toda vez. Então, eu seleciono desse jeito, né? Usando um seletor, né? Cifrão. Que ele vai fazer o quê? A mesma coisa do querySelector, passando o seletor, tá? Então, criei essa função. Criei uma função loadObject, que vai tentar carregar um objeto a partir do local storage, e se não existir o objeto, ele retorna o objeto padrão que eu tiver aqui, né, o valor default. Eu fiz isso com vocês na aula de sincronização de dados, né, então é a mesma coisa. Inclusive até ia usar o mesmo nome aqui, acho que estava como getObject from storage, mas depois eu decidi mudar para loadObject, porque aí fica loadObject e o que salva eu vou chamar de saveObject, tá? Mas é a mesma coisa, aqui eu estou carregando do local storage, então veja que aqui, ó, loadObject recebe a chave do objeto e o valor padrão, se não quiser passar, por padrão vai ser um objeto vazio. E o que é que acontece aqui? Ele tenta pegar lá do local storage pela chave, faz um parse dele, caso ele veja que não tem nada, está nulo, então ele devolve o valor padrão, tá? E o saveObject faz a mesma coisa, só que aqui é salvando, né? Então ele recebe a chave, a chave e o objeto, né? E aí ele vai fazer o quê? Vai tentar salvar, né, local storage.setItem, naquela chave, que vai ser uma string, né, o nome que eu quero salvar, uma versão stringificada, né, a gente vai converter em string do objeto. Pronto. Então, essas aqui são as funções que a gente vai utilizar em vários lugares do meu código. Então, é bom a gente já conhecer elas. Então, sempre que vocês verem isso aqui, eu estou usando um seletor bem no estilo do jQuery, tá? Mas eu não usei jQuery aqui no projeto. Se eu tivesse que fazer uma chamada AJAX para um servidor, aí muito provavelmente eu ia colocar um jQuery aqui, para não ter que fazer também a criação do método, né? Senão eu ia ter que usar o fetch e fazer o fetch para criar o get e tal, como acontece lá, né? Então eu preferi só replicar essa função aqui, já que eu não vou utilizar a parte de AJAX aqui. E aí a primeira tela que a gente vê é o carregar menu. Como é que vai funcionar todo o carregamento? Sempre eu vou carregar as informações dentro da screen, dentro daquela minha div. Veja aqui, ó. Então o que é que eu estou fazendo aqui no carregar menu? Primeiro, eu estou configurando para mostrar no fundo da screen o estádio. Como assim? Eu estou pegando aquele elemento lá, né? Olha só, selecione o elemento cuja classe é screen, que é aquele div, e troque o class name dele para, vai continuar o screen, só que agora com a palavra stadium também. Assim que eu coloco isso aqui, vai valer agora essa regrinha aqui, dizendo que tudo que tiver a classe stadium tem que ter um background image stadium.jpg. Tá certo? Então, tá aí feito a parte de mostrar só a imagem de fundo. Eu poderia até tirar isso aqui, para vocês verem. Olha aí já. O que carrega essa imagem aqui é justamente porque eu estou colocando a classe com estádio. E depois o que eu faço? Agora eu crio realmente o meu menu. Olha como eu estou criando aqui. Veja que por enquanto está parecendo, como disse, bastante CSS, né? A aula de CSS. Por quê? Porque a gente está usando uma estrutura que parece a estrutura de um website, tá? A sacada aqui é essa, viu, Robert? Aquele projeto que você viu, aquele jogo que você mostrou, uma boa parte dele dá para eu fazer desse mesmo formato aqui. HTML, CSS, do jeito como qualquer projeto website. Agora, vai ter depois uma parte com animação, que a gente vai ver na próxima aula, que é quando eu vou fazer a mecânica do jogo em si, aí sim vai ter mais cara de jogo, tá? E aqui no Miner HTML eu estou criando, olha só, uma div com a classe menu, tá? Que eu coloco um div no topo com uma bola, e logo depois 3 botões. O editar, treinar e o jogar, que eu já falei que eu vou trocar, né? Eu percebi agora há pouco que
jogar não faz muito sentido, porque na verdade você não vai interagir com a partida, né? Seria mais um executar partida, iniciar partida, algo assim, né? Então, editar, treinar e jogar. Cada um deles vai chamar uma função, quando clicado, de carregamento. Um chama a função carregar edição, outro carregar treino e outro carregar jogo. Carregar edição, treino e jogo vai fazer algo bem parecido com carregar menu, que é configurar o class name, se eu quiser mudar a imagem de fundo, quando eu executo o carregar jogo, ele vai mudar aqui para field, para mostrar uma imagem de campo no fundo. Nos demais ele não altera, fica essa daqui. Vai carregar os elementos por cima do cenário, vai criar, que nem eu estou criando aqui a estrutura do que é necessário, e executar algum áudio. No caso do carregar menu, ele vai executar essa função aqui, executar áudio intro. O que essa função faz? Primeiro explicando, toda vez que vocês virem aqui a executar áudio, ela recebe dois parâmetros. O primeiro, deixa eu mostrar aqui logo ela. Aqui, executar treino, acho que está lá embaixo, aqui. Ela recebe um parâmetro que é o nome do arquivo, tá? Mas não o nome completo, só o nome do arquivo mesmo, como vocês estão vendo aqui, né, para ficar mais curtinho. E se esse áudio tem que executar em loop ou não. Por padrão, o loop é false, tá? Se você quiser que execute em loop, aí você tem que passar um true para ele executar em loop aquele som. E o que ele vai fazer? Ele vai executar o áudio. Para isso, basicamente eu faço duas coisas. Primeiro, crio. Deixa eu até fazer aqui de novo, né, para vocês entenderem. Então, se eu quiser executar um áudio aqui, eu posso criar uma variável, som, new, áudio, e aí eu posso passar aqui o caminho para o arquivo. Então, aqui teria todo o caminho do arquivo, né? Está lá na pasta áudio, barra, peraí. Por que ele não me deu a opção? Ué. New áudio. Eu acho que ele não reconheceu aqui como caminho, tá? New áudio, barra, deixa eu colocar aqui algum deles, clique.mp3. Clique.mp3. Pronto. Com isso aqui, eu estou criando um objeto capaz de executar áudio que usa a mesma interface daquela tag áudio, tá? Do próprio navegador. Então, eu estou utilizando um elemento que vai executar um áudio exatamente da mesma forma que eu executaria se eu criasse uma tag áudio. Eu poderia ter criado uma tag áudio aqui e disparar ela. Mas eu vou organizar um pouquinho melhor, eu vou criar só o objeto, eu não preciso da tag na tela, né? E eu vou executar a partir daqui. Depois de criar esse objeto de áudio, basta eu chegar aqui e fazer som.play, né? A partir do nome da variável, né? .play, para executar ele, tá? Só que o que é que eu fiz? Eu dei uma pesquisada na parte de interromper, destruir o objeto de áudio e recarregar, e eu vi que o pessoal recomenda geralmente reutilizar os objetos. E faz sentido. Quando eu criava jogos, eu fazia muito isso de reutilizar os objetos, porque na medida que você destrói objetos e cria novos, sempre fica algum lixo na memória. E com o tempo aquilo está consumindo processamento e memória do computador, ou do celular, se estiver no celular. Então, para evitar isso, qual é o melhor caminho? Reutilizar o máximo possível os objetos. Então, em vez de eu destruir completamente um objeto e criar outro, eu vou usar sempre o mesmo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Estou criando aqui embaixo algumas variáveis, uma para executar o som quando for efeito sonoro, o efeito sonoro vai executar uma única vez, né? Ele deu um clique, ele executa o clique, acabou. E background sound seria som de background. Então, nesse caso, eu quero que fique em loop. No caso, a plateia, né? A torcida que vai ficar o tempo todo lá, né? Aquela torcida lá, aquele barulho e tal, né? Aqueles gritos. Então, esse aqui tem que ficar em loop. Então, criei dois objetos. Um para efeito sonoro que acontece e acaba, e outro para o que vai ficar em loop, tá certo? Criei esses dois objetos sem passar o caminho do áudio aqui, porque eu vou passar aqui em cima. E eu passo parecido com como a gente faz lá na tag, né? Então, eu tenho um atributo sus para poder passar o caminho do áudio. Eu tenho um atributo loop para dizer como true ou false, se eu quiser que execute em loop. Inclusive, eu acho que eu não precisava nem fazer isso aqui. Eu acho que eu posso fazer, em vez de configurar toda vez, eu já poderia ter feito aqui embaixo, mas vou deixar ali mesmo, né? Não vai atrapalhar muito, não, né? Então, eu tenho aqui um arquivo de som que vai executar como efeito sonoro, ele vem para aqui para baixo. Aqueles que for executar em loop, são os sons de background, eu vou executar aqui em cima, tá? Então é isso, basicamente. Estou configurando aqui o arquivo e executando. Feito isso, né, a parte de execução de áudio, voltando lá, eu tenho finalmente encerrado o que acontece assim que inicia o jogo, né? Professor, mas quando você inicia ali o jogo, deixa eu até atualizar aqui,
a gente não ouve som de nada. Primeiro, vocês não vão conseguir ouvir aqui agora, porque eu descobri agora há pouco que o Meet, ele só compartilha som de aba. Eu tenho que configurar uma aba para poder compartilhar. Como eu estou compartilhando tela cheia, para ficar mais fácil de trocar de uma aplicação para outra, vocês não vão ouvir de qualquer forma, né? Quem assistir a gravação depois vai saber quando tem som, quando não tem. Só que, de qualquer forma, assim que a gente inicia, às vezes não tem, se não tiver nenhum som executando naquele momento, quando recarrega a página, o navegador, por questão de privacidade, não executa automaticamente um play que tenha lá no código, só por meio de uma interação. Então, por exemplo, quando eu clico nos botões, aí nesse momento vocês vão ouvir depois na gravação. Repito, aqui não vão conseguir ouvir, porque só quando eu compartilhar a aba em si que vocês vão conseguir ouvir direito, né? Então aqui quando eu clico num desses botões tem um som, né? E assim que inicia a partida também, tá? Então, tá aqui a estrutura básica, e essa estrutura aqui é o que eu vou usar em vários lugares, tá? Então, carregar menu vai sempre fazer isso aqui, né? Configurar a class name do screen, alterar o conteúdo dele, né? Veja que o conteúdo dele, eu criei um menu e um div panel. Esse panel aqui vai ser importante, porque é onde eu vou carregar as informações da tela de edição e de treinamento, tá? Então, o carregar menu configura o menu inicial, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui do lado, e ele configura também esse panel, que inicialmente ele está vazio, ó, mas quando eu clico em um desses botões, ele carrega esse conteúdo aqui, ó, e esse conteúdo aqui está sendo carregado dentro desse div panel aqui, tá? Então, a gente agora tem uma divisão, né? Temos a screen, que é a nossa tela principal, a área completa da tela onde eu vou estar desenhando o jogo. Coloquei um menu na lateral, e na outra parte estou colocando um panel que vai funcionar tanto para a parte de edição de time, quanto para a parte de treinamento, tá? Feito isso aqui, nesses botões aqui, se eu clicar, vai para a parte de edição, treino e jogo, né? Para carregar a informação. Vou passar já já. Mas agora eu quero mostrar um pouquinho, antes de entrar nas outras telas, das informações que eu preciso carregar no início. Então, por exemplo, eu criei aqui nesse projeto algumas constantes, tá? Então, por exemplo, vamos primeiro entender como é que vai ser meu jogador, né? Então, meu jogador, ele vai ter um nome e 3 propriedades, né? Velocidade, força e precisão. A depender de qual jogo você está modelando, cada gerenciador de time de futebol ou jogo de futebol usa propriedades diferentes para um personagem. Aqui no nosso, para simplificar, eu coloquei só 3, tá? Então, velocidade, força e precisão. Então, cada jogador vai ter um nome e esses 3 atributos, tá certo? Para determinar quem é goleiro, quem não é aqui, eu poderia ter colocado uma outra informação aqui dizendo qual era a função dele no time, né? Uma função, aí poderia ser goleiro, atacante, zagueiro, lateral, etc. Mas eu não coloquei aqui para simplificar, né? Eu coloquei, então estou considerando o seguinte: o primeiro jogador aqui vai ser o goleiro sempre. Os outros 10 estão na linha, tá? Então, repito, se você estiver pensando em fazer um jogo que entra aquela questão de mercado, que eu posso vender meus jogadores, aí agora eu preciso salvar essa informação em outro lugar, né? Então, um jogador, quando sai do meu time que vai para outro time, eu tenho que ter aquela informação da posição salva, senão, quando chegar lá, qual é a posição dele, o que é que ele está fazendo, né? Então, aí, e também se você tiver mais do que dois jogadores como goleiro. Se você trabalhar só com, no máximo, 2 goleiros, um na linha e outro na reserva, eu posso considerar que o primeiro de cada um é sempre goleiro, né? O primeiro que está na reserva e o primeiro que está na lista de titulares são sempre os goleiros. Os demais são jogadores normais. Mas eu repito, fiz isso só para simplificar. O ideal, o mais correto, o mais coerente seria eu ter um atributo aqui, função, para dizer qual a função dele no time, tá certo? Então, faltou essa informação aqui, mas como eu disse, foi mais para simplificar. Tenho aqui, ó, dados como o nome do time e a formação que foi escolhida. É 3-4-3, 4-4-2, então a formação que a pessoa escolher vai aparecer aqui também. Tá aqui os dados de 11 jogadores, tá? E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando pegar o meu objeto se ele já tiver salvado anteriormente. Então, se ele já jogou isso aqui antes e salvou, tá? Só salva a informação do time na hora que ele faz um treinamento ou que ele edita, tá? Então, se ele já salvou anteriormente, vai estar salva a informação, então aqui eu estou tentando carregar esse load object, como vocês viram lá em cima. Estou tentando carregar do local storage a parte da chave meu time. Se não tiver, aí nesse caso eu vou criar esse objeto inicial. Perceba que eu estou colocando velocidade, força e precisão como padrão 0.7 para todo mundo, tá? Seria o mais ideal, o mais correto? Não, o ideal seria eu
talvez colocar um pouco de variabilidade aqui, né? Como é que eu faria essa variabilidade? Aí entra uma continha que vocês queiram fazer. Um exemplo é, vamos supor que eu quero que força, velocidade e precisão varie de 0,5 a 0,8. Eu poderia chegar aqui, ó, math.run. Primeiro eu vou colocar o valor fixo, né? É de 0,5 a 0,8. Então, começa dizendo que é 0,5 mais math.random. Isso aqui me gera um número de 0 até quase 1. Só quero que vá de 0,5 até 0,8. Então, 0,3 a mais, né? Então, multiplicado por 0,3. Pronto. Então, se eu quiser que a velocidade dele varie de um valor de 0,5 a 0,8, na hora da criação, só vai variar na hora da criação. Assim que criar, vai dar esse valor. Então, com isso aqui, ele está saindo de 0,5 a 0,8. Tá? E aí eu poderia replicar isso para os demais. Professor, corre o risco que os 3 estejam no máximo de 0,8? Corre, porque pode dar a sorte dos 3 saírem 0,8. Ah, não, professor, eu quero que tenha um limite máximo. Se duas propriedades já são 0,8, a outra tem que ser 0,6. Aí você vai precisar fazer uma funçãozinha para fazer isso para você. Porque veja que você está querendo levar em consideração o valor das outras, né? Então, não vai dar para ser assim. Aí, minha sugestão, criaria uma função de criar personagem, que aí vai configurar o valor de velocidade, força, e aí quando for configurar o valor de precisão, vai levar em consideração os limites dos outros também, e aí calculo o valor para ele. Depois disso, eu configuro o objeto com esses 3 parâmetros e devolvo para cá e adiciono a lista. Tá? Então, repetindo, se você quer que tenha esse nível de controle, eu não vou colocar, né? Veja que eu tenho colocado só 0,7 e deixei para fazer aqui com vocês essa parte aqui. Então, se eu quiser um valor fixo, tá aqui. Meus jogadores todos estão começando com 0,7. Ah, não, 0,7 sempre fica chato. Eu quero que possa, de repente, ter uma estrela, de repente, ou um perna de pau, né? Então, como é que eu faço isso? Eu posso colocar desse jeito. Vai variar de 0,5 até 0,8. Se eu quiser criar mais regrinhas, que aqui não tem regra nenhuma, só coloquei a questão da aleatoriedade. Se eu quiser mais regrinhas, aí eu recomendo criar uma função, por exemplo, criar jogador, que ela vai criar um nome, e o nome eu poderia ter gerado a partir de uma lista de nomes aleatórios, né? Uma lista com 100 primeiros nomes, 100 sobrenomes, ou apelidos, ele vai lá e pega aleatoriamente daquela lista e cria o nome do personagem, cria isso aqui segundo as regras que você quiser, criou o objeto, devolve e aí você insere aqui, tá? Então, vou só copiar aqui para os demais, para a gente ver isso aqui em ação. Opa, seja bem-vindo, Adson. Vocês estão vendo isso aqui? Eu acho que alguns já estão começando a pensar como é que funciona o FIFA, né? FIFA, Win Eleven, e é essa base mesmo, tá certo? Então, tá aqui. Vamos ver aqui como é que ficou a questão da aleatoriedade. Olha só. Viram só o que aconteceu com meus jogadores? Agora eu tenho alguns com uma barra um pouco mais alta, em alguns atributos, outros mais baixa. Esse aqui não está indo muito bem, esse aqui que tá razoável, né? Olha só o que aconteceu. E aí, como por enquanto eu não salvei ainda o time, se eu recarregar a página, ele vai criar um novo, tá? Olha só, totalmente diferente. Veja que por enquanto, se eu sair e voltar, ele já criou o objeto assim que inicia, então ele fica com os mesmos valores ainda. Mas se eu não salvar, enquanto eu não salvar, ele não está salvando local storage, então ele vai pegar um novo, tá? A partir de quando eu salvar esse time aqui em algum momento, seja aqui na edição ou com treinamento também força a salvar no final do treinamento, aí sim ele vai ficar gravado aqui com o meu time, tá certo? Mas tá aí como eu estou fazendo para escolher os valores para esses 3 atributos, tá? Voltando aqui então, né? Então aqui eu estou configurando o meu time inicial, lembrando que isso aqui só vai... sempre que ele carrega a página de novo, eu tento pegar o objeto que já está no local storage, usando esse método load object, está carregando lá em cima, né? Se não pegar, aí eu uso esse aqui que eu estou carregando agora, tá? Com essa formação inicial e tudo mais. E depois eu troco, o jogador pode alterar a qualquer momento. Criei esses 2 objetos aqui para controlar o som. E esse de times eu já criei, mas eu não vou usar hoje, tá? Essa variável, na verdade, eu vou usar na próxima semana, que é quando a gente vai fazer os 2 times jogarem um contra o outro, tá certo? Criei também essas constantes aqui. Essa constante textos eu usei porque em alguns lugares eu queria, a partir desse nome aqui, do nome do atributo, pegar a versão com acento e tudo mais. Então eu criei aqui, né? Então textos.velocidade vai retornar a string velocidade, forca, né? Que lá em cima vai estar desse jeito,
vai retornar força e assim por diante. E aqui as possíveis formações, tá? Copiei de algum site essas 7 formações. Na verdade, tem algumas que são 4 posições, mas aí ia complicar um pouquinho mais para eu fazer aqui o ajuste. Eu preferi trabalhar sempre com 3 só, com 3 números. Então, vai ser tudo assim, 4-2-4, 5-3-2, 4-5-1, porque assim ficou mais fácil, tá? Então, já falei aqui do método para executar o áudio, né? Que a gente viu agora há pouco. Esse método para executar áudio a gente vai usar toda vez que clica em algum botão, quando inicia a partida, etc. E aí, feito isso aqui, da parte do carregar meu menu, agora vai vir cada uma das telas. A primeira tela aqui, ó, é a tela de editar o time. Quando eu clico aqui, eu vou carregar essa tela aqui com um form mostrando os dados dos jogadores que eu tenho no meu time atualmente. Eu vou mostrar isso aqui, mas isso aqui é bem trivial para vocês, porque é basicamente ler a informação já está num objeto na minha aplicação, que é o objeto meu time, e agora eu pego os dados do meu time e mostro no formulário, tá? Então, o carregar menu tem esses 3 botões. Quando eu clico no botão editar, ele executa o carregar edição. Que ele faz o quê? Ele cria, aqui essa variável saída, eu vou estar salvando trecho a trecho a informação que está sendo criada, e no final eu mostro no painel, né? Aquela tag com a classe panel que eu mostrei, né? Que fica do lado direito, tá? Aqui nessa área. E aí, como é que eu estou fazendo aqui? Estou criando, olha, um formulário que ao submeter vai executar a função salvar time, tá? Usei um form por quê? Para já fazer a verificação de required. Então, basicamente só para isso, né? Todos os campos aqui são obrigatórios, então se a pessoa tentar enviar sem o nome de um jogador ou sem o nome do time, ele não vai deixar, tá? Mas eu não estou fazendo nenhuma outra validação. Então, se a pessoa colocar 2 nomes iguais, né, ou alguma palavra imprópria, qualquer coisa que ela coloque, ele vai aceitar. A única validação que eu estou fazendo aqui é só se o nome, se a informação está lá, né? No caso, required. E eu estou fazendo o quê? Criando aqui o campo input para pegar o nome do time. Olha só aqui, ó. Label time, input, ID time, valor, meu time.nome. Peguei o nome do time dele que está lá no objeto. Um select com as formações. Vamos ver aqui as formações. Olha aqui. Um select com as formações. Como é que eu faço isso? Crio aqui meu select com a formação. E aí depois eu estou colocando cada uma das formações, uma por uma, a parte do array formações.length. Lembra que eu mostrei lá embaixo? Uma constante que tem formação 343, 442, 434, etc. Então, estou pegando, aliás, 433, né? Estou pegando cada uma dessas formações e estou criando um option com essa informação. E, além disso, para que o meu select já comece mostrando a formação correta, olha, veja aqui, ele sempre já começa mostrando a formação correta. Ele não começa na primeira, né? Só começaria na primeira se a minha formação fosse a 433. Mas veja que por padrão eu coloquei a 343, tá aqui no meio. Como é que ele faz isso? Para cada um dos options que eu estou criando, eu verifico se aquele option é o que ele escolheu, que já está escolhido atualmente. Então, como? Eu pego se a informação daquela formação que é do option que eu estou criando agora é igual a do meu time. Se for, então eu peço para incluir a palavra selected aqui no meu option, porque eu tenho que colocar esse selected nele para que ele já comece selecionado. Caso contrário, eu deixo vazio, tá? Então, com isso aqui, eu estou criando minha lista de formações para que o usuário possa escolher uma e já marco a que for que ele está usando atualmente. E fecho aqui meu selected. Depois do selected, eu vou criar o campo para cada um dos jogadores, juntamente com o nome atual dele, para que a pessoa possa trocar. Então, eu tenho aqui, olha só, um array, varrendo todos os jogadores. Se for a primeira posição, em vez de mostrar jogador e o número, eu mostro goleiro, tá? Então, se for a primeira posição, igual a 0. As demais, eu mostro jogador concatenado com o valor de i, né? 1, 2, 3, 4, até 10, tá? Então, eu estou varrendo aqui meu array, olha, meu time jogadores, e a cada posição dele eu estou criando um label, e aí eu repito, o primeiro label vai ser goleiro, os demais vai ser jogador, mais um número. Jogador 1, jogador 2, jogador 3, assim por diante. E logo depois eu coloco um input com o ID jogador, né? Jogador underline o número, tá? Para poder referenciar isso mais tarde, eu vou precisar pegar essa informação depois. E o valor vai ser o nome atual dele. Todos como required, já disse isso. E assim que eu termino, crio aqui um botão, um input, melhor dizendo, do tipo submit, para que a pessoa possa salvar. Então, tá aqui o resultado. Vou trocar aqui. Gente, qual vai ser o nome do nosso time? Digam aí.
Betão Futebol Clube, o que vocês acham? Betão Futebol Clube. Pronto. Então, nascendo aqui o Betão Futebol Clube. Quem é o goleiro do Betão Futebol Clube? Betão FC. Pronto, vamos abreviar aqui. Betão FC. Quem é o goleiro? Adson. Perfeito. Próximo, agora os jogadores. Aqui é a zaga, né? Digam aí, quem vão ser os jogadores? Igorberto. João. Quem mais? Vilásio. Manda aí. Vocês que mandam aí. Quem é que é nosso time aqui? Snan. Vamos colocar o Eric. O Eric vai ficar onde? Vai ficar no ataque, é? Onde é que vai ficar o Eric? É o último. Vai ficar no ataque o Eric. Chegou atrasado. Francisco, vamos colocar Francisco aqui também. Ó. Não pode esquecer Francisco, não. Ó. Miojo. Francisco Miojo. Quem mais? Fabrício. Matheus. David. Rodrigo. E o último, Bruno. Pronto. Time feito. Aí agora eu escolho aqui a formação, né? Então tenho aqui essas opções. Quando eu escolher, ele vai, como eu disse, eu não estou considerando aqui que seria o correto em cada jogador eu ter um posição. Pronto, 5-3-2, né? O correto seria eu ter a posição. Por quê? Né? A posição que ele joga. Se ele joga como lateral, zagueiro, não tenho aqui. Então, na hora que eu for colocar aqui para simplificar, eu vou organizar de forma que os últimos, na verdade, os primeiros, né? Eles vão estar na zaga, depois no centro, até ficar na frente. Deixa ele que ele jogou muito PS, tá certo. Então, 5-3-2, cliquei em salvar. Na hora que eu clico aqui, o que é que acontece? Vou mostrar lá no código agora. Então, na hora que eu executo aqui o submit do formulário, ele vai executar o salvar time. O que é que o salvar time faz? Primeiro, eu cancelo o evento padrão, né, para que ele não tente submeter o formulário para o servidor. Então, estou cancelando o evento padrão. E aí eu faço o quê? Eu estou reconfigurando o meu objeto, meu time. Então, veja o que eu faço. Meu time vai receber o nome que está lá no campo time, vai receber a formação que está lá no meu select formação, e cada jogador, olha só, cada um dos jogadores vai receber o nome do campo jogador. Então, estou pegando todas as informações que estão lá, guardando no meu objeto meu time. Depois que eu faço isso, atualizei aqui na aplicação, perfeito, já atualizei na aplicação, já funciona. Só que agora eu vou salvar. Por que eu vou salvar? Porque se ele fechar a aplicação logo depois disso, eu quero que já fique salva a informação. Então, toda vez que ele editar qualquer nome de jogador, qualquer nome de time, ou a formação, ou que ele fizer um treinamento, isso também vai mudar a informação desse objeto, na mesma hora eu salvo. Então, tudo que fizer alguma alteração nesse objeto, assim que terminar de fazer as alterações, eu já salvo. Então, save object, meu time, passando o objeto meu time. Né? Esse é o nome que eu vou usar para armazenar no local storage, e esse aqui é o objeto que eu quero salvar, que é o objeto que tem os dados do meu time. Pô, professor, tá me dando ideia aí. Então, se eu estiver fazendo um jogo e eu quiser criar um sistema de save para o meu jogo, local ou no servidor, bastaria eu criar um objeto com todos os dados do meu jogo que eu quero salvar e salvar esse objeto? Seria mais ou menos isso. Então, estou criando um jogo e quero salvar as configurações que o usuário escolheu. Provavelmente você vai ter um objeto configurações, né, settings, com todas as informações do que o usuário escolheu, e você vai salvar isso. O save de cada partida num jogo, por exemplo, estou jogando um jogo de RPG e eu tenho lá 4 arquivos de save. A gente chama de arquivos porque literalmente, geralmente ele salva como arquivo separado, tá? Então, eu vou ter 4 bloquinhos de informação, vamos assim dizer, que vão ficar salvos em algum lugar, tá? Que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu estou salvando a informação do meu time, funcionaria igual para um save de um jogo, tá? Então, o objetivo é esse, eu deixo todas as informações necessárias para configurar o meu jogo em um único objeto, porque eu só pegar esse objeto e salvar, e quando eu quiser recarregar a minha partida, recarregar o meu jogo, continuar de onde eu parei, basta eu pegar esse objeto, carregar ele e usar ele. Então fica aí uma dica, né? Geralmente quando a gente trabalha com jogos, a gente faz isso. Criar um objeto contendo todas as informações necessárias para que fique mais fácil de salvar e de recuperar a informação depois. E aí, depois de mandar salvar, eu mostro esse alert. Será que salvou mesmo? Bom, vamos ver, né? Vou atualizar aqui minha tela.
Recarregou a página, vamos editar. Olha só como é que estamos aqui, todo mundo aqui. Betão FC no ar. Formação 5-3-2, todos os nomes de jogadores aqui, tá tudo ok. Então, tá salvando corretamente, né, pessoal? Agora vamos treinar, né? Como é que é o treinar? Então, quando eu clico aqui nesse botão, ele vai executar a função carregar treino. Vamos ver o que é que faz o carregar treino primeiro, antes que eu venha para cá? Então, o carregar treino, ele vai funcionar parecido com o que aconteceu nos outros. Eu vou criar aqui toda a estrutura da saída, né, do que eu quero que mostre na tela, e no final eu coloco lá no painel. Então, o painel é a tag que está do lado direito, né? Então, como eu falei para vocês, eu criei a tag com o menu e uma outra tag painel, que é onde eu vou colocar as informações de edição e de treino. E o que é que eu estou colocando aqui nele? Configurando um novo formulário, ó, isso aqui tudo estou configurando um formulário. Então, meu treino é um form também que eu estou utilizando. Pô, professor, form? Pois é, vocês estão vendo como a tag formulário ela pode ser utilizada de várias formas distintas, né? Então, estou lidando com informações do usuário e, ao final, seja para enviar para o servidor ou armazenar localmente ou fazer um processamento, eu posso executar uma função ao submeter. E, ao submeter, eu calculo o que eu preciso. Então, ao submeter, eu vou chamar a função executar treino. E aí fica uma dica. Geralmente, esses sistemas de gerenciamento de time de futebol, quando você vai treinar, uma das duas coisas acontece. Ou o custo do seu treino é baseado em tempo, como assim? Quanto mais eu quero que meus jogadores treinem, eu tenho que mandar ele treinar e só daqui a 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, o treino acaba. Essa é uma das formas. A outra é baseada em dinheiro do jogo, né? Em dinheiro virtual. Ou seja, eu tenho lá de repente 1.000 e cada vez que eu mando treinar, ele vai gastar um pedaço desse dinheiro. Então, por que eu tenho que ter um custo? Para evitar que a pessoa treine infinitamente os jogadores aqui até virarem hooks, né? E vão para a partida de uma vez. Então, ou eu envolvo tempo, ou dinheiro, ou até os dois. Tem jogo que você tem que gastar o dinheiro do jogo e também precisa de tempo para esperar o treino acabar. Então, aqui, para simplificar, eu não coloquei nada disso, né? Depois da próxima semana, talvez eu acrescente aqui a informação do dinheiro, e aí desconta a cada vez que fizer o treino um custo de acordo com quantos treinamentos você escolher. Eu, por enquanto, eu coloquei aqui para sempre ter como treinar uma das três. Veja que não tem a opção não treinar, mas eu poderia colocar uma opção não treinar para não custar o treino daquela pessoa se você não quiser, e aí só custaria de quem você escolhesse alguma coisa, né? E aí o treino, como vocês estão vendo, refere exatamente a uma das habilidades, né? Ou velocidade, ou força, ou precisão. Professor, todo jogo faz desse jeito? Não. Tem alguns que envolvem dizer assim, você vai fazer um treino de corrida, um treino de resistência, né? Então, como vai ser o treino e como vai influenciar? Eu já vi jogo dizer assim, treino de corrida. O treino de corrida vai melhorar a sua velocidade em X vezes e a força em Y vezes, né? Um melhora 10%, o outro 5%. Se você treinar não sei o que, vai melhorar 5% na habilidade tal e 10% na habilidade tal. Então, você pode fazer esse tipo de combinação, que é até interessante, para que o jogador tenha mais opções, né? Algumas mais caras, outras mais baratas. E ele diz, essa daqui eu vou precisar gastar mais tempo, mas custa menos dinheiro. Essa daqui vai custar menos dinheiro, vai custar mais dinheiro, porém vai terminar mais rápido. Então, você pode fazer a combinação. Aqui, para simplificar, como eu disse, eu não levei em consideração nem tempo nem dinheiro, né? Então, clicou no botão, quando eu clicar aqui, ele executa automaticamente o treino, sem custo nenhum. Mas, repito, se fosse um sistema de gerenciamento de time de futebol de verdade, né, um jogo de verdade, eu colocaria um dos dois, né? Ou tempo ou dinheiro. Provavelmente o dinheiro, né? Então, ou os dois, como disse. E o que é que eu estou vendo aqui? Olha só, coloquei aqui um H2, né? Treinando o nome do time. Olha lá no meu formulário aqui, ó. Treinando meu time.nome. Depois, para cada jogador, olha aqui, ó, meu for, bonitão lá aparecendo. O que é que eu vou fazer? Eu coloco aqui o nome do jogador, meu time, jogadores índice.nome. Crio um select para escolher o que é que eu vou usar para treinar, tá? E aí, nesse meu select, eu tenho quais opções? Velocidade, força, que eu abreviei aqui para forca, né? E precisão. Feito isso aqui, eu poderia até ter colocado com cedilha e tudo mais, né? Eu acho que eu deveria ter colocado com cedilha mesmo, exatamente como está aqui desse outro lado. Poderia. Preferi colocar assim. Geralmente, quando eu passo como valor, eu não coloco os acentos, essas coisas. Mas se eu tivesse colocado, não teria atrapalhado, né? E aí eu não precisaria ter criado aquele array texto lá embaixo, porque já estaria certinho, né? Eu acho que eu até vou trocar depois. Mas
Por uma questão de que geralmente eu não passo no valor caractere especial, eu acabei preferindo tirar, né? Então, vocês estão vendo que velocidade, força e precisão está desse jeito aqui, né? Sem os caracteres especiais. Depois disso, eu tenho aqui a velocidade, a força e a precisão, utilizando o tag nova, pessoal. Na verdade, ela é nova, ela é recente, tá? Mas não tão nova assim, mas que a gente não viu no curso, então ela é nova pra gente. Então, eu tenho uma tag chamada Progress, que eu posso passar um valor máximo. Se eu não passar valor máximo, o máximo de progresso dela é 1, tá? Então, se eu disser que o máximo é 100, o máximo vai ser 100. Se eu não passar nada por padrão, é 1. Como eu estou utilizando aqui para velocidade, força e precisão, um número que vai de 0 até 1, vocês viram que ficou 0.6, 0.7, né? Então, como vai de 0 até 1, eu não precisei colocar o max aqui, que o max dele já é 1, e eu estou passando só o valor. Olha como eu estou fazendo aqui, ó. Então, criei uma tag progress e passei como valor o quê? O valor da habilidade de cada jogador. Então, para esse jogador aqui que eu estou varrendo agora, olha, para cada jogador, para o 0, para o 1, para o 2, o que é que eu vou colocar aqui? A velocidade, e aqui é um texto que apareceria, né? Caso não funcionasse no navegador o progress, ele vai mostrar esse texto aqui, com a velocidade também. Mesma coisa para o de força e depois precisão. Então, essa barrinha aqui, essa daqui, ó, tá? Que pode ser estilizada, tá, pessoal? Eu não fiz aqui a alteração de cor de barra, etc. Mas na W3 tem lá mostrando como é que faz a estilização. Aqui ela tá padrão. A padrão ela fica assim, né? Com esse fundo cinza e essa barrinha azul. E eu achei interessante porque olha só como é simples, né? Basta criar a Progress e passar um valor. Ele já configura o resto pra gente automaticamente, tá? Então, fiz uso dela aqui também para cada um dos jogadores e coloquei uns BRs aqui para dar um espacinho de um para o outro, tá certo? Então, com isso, estou criando cada um dos jogadores e ao final adicionei um botão treinar que ao clicar vai tentar executar o submit desse formulário aqui, né? Vai executar o executar treino, tá? Até aqui, pessoal, todo mundo está conseguindo acompanhar o raciocínio por trás do jogo? Como é que está sendo aqui? Dúvidas, pessoal? Se alguém tiver com dúvida, pode perguntar. Lembrando, a gente está construindo aqui um jogo de gerenciamento de time de futebol, tá? Então, vai ter uma mecânica simples do jogo de futebol, parecendo um jogo de futebol de botão, na semana que vem, que a gente vai construir, que a gente vai implementar, mas o nosso foco aqui é na parte do treinamento, do técnico, que é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Professor, vai ter mercado para vender e comprar os jogadores? A gente poderia implementar, mas acho que não vai dar tempo, tá? Até porque mercado compra e vende. Se você quiser fazer isso multiplayer, eu obrigatoriamente vou precisar ter um servidor rodando, um back-end para poder compartilhar as informações entre os vários jogadores. Eu poderia simular um mercado local, ou seja, a própria IA que vende e que compra jogadores com você, tá? Mas isso aí eu precisaria de mais uma aula, porque hoje eu vou trabalhar mais a parte de interfaces, semana que vem a mecânica do jogo em si, e aí se eu fosse trabalhar o mercado com vocês, né, essa mecânica de mercado, de compra e venda, eu precisaria de mais uma aula só para isso, né? Então, vou deixar assim, fica como dever de casa, para quem quiser depois tentar pensar como é que faria para implementar um mercado para comprar e vender jogadores, tá certo? Então, feito isso aqui, criei meus jogadores, configurei o botão de treinar, né? Peguei toda essa informação que eu estava salvando na variável saída, salvei e mandei executar o som de clique. Então, perceba que assim que eu cliquei no botão para mandar carregar o treino, ele faz todo o carregamento do treino, exibe e executa o som de clique. Que daqui a pouco eu vou compartilhar a aba com vocês, para que vocês possam ouvir o som, e aí vocês vão ouvir esse clique. Então, feito isso aqui, né? Quando ele clicar no botão para salvar, o que é que ele vai fazer? Aí vem agora a parte boa, né? Como é que funciona o treino? Vai depender de como vocês querem que funcione o treino. No meu, eu decidi fazer o seguinte: toda vez que você mandar treinar, ele vai treinar para aquela habilidade que você escolheu. Só que, quanto mais alta aquela habilidade ele já tiver, 0.8, 0.9, quanto mais alta for, menores as chances de conseguir surtir um efeito positivo, tá? Então, assim, não regride, aqui no meu não regride, um jogo de verdade teria que regredir se a pessoa para de treinar, tá? Eu acho que o L-Foot, Bryce Foot, GameGo, que era da empresa que eu trabalhei na época lá em Belo Horizonte, eles fazem isso. Então, com o tempo, se você para de treinar por muito tempo, começa a regredir as suas habilidades, de forma que você tem que estar ali treinando o tempo todo. No nosso aqui, para simplificar, não implementei essa regressão, tá? Não implementei. Estou implementando só a progressão durante o treino. Então, quando você treina,
as propriedades que ele vai treinar especificamente a propriedade que você escolheu. E aí, se aquela propriedade, quanto mais alta ela for, menores as chances de conseguir um progresso. Quanto mais baixa, então, mais chances tem de conseguir alguma variação. Como é que eu fiz isso? Vamos olhar aqui a função executar treino agora. Então, mais uma vez, como eu estou executando ela a partir do submit, para evitar que ele recarregue a página, eu cancelo o evento aqui no início, e aí para cada um dos jogadores que você tem lá, o que é que eu estou fazendo na tela agora? Eu vou pegar qual foi a habilidade que foi escolhida, tá? Então, eu vou verificar se a habilidade foi velocidade, força ou precisão. Estou pegando o nome da habilidade aqui. Então, lá se você escolheu velocidade, isso aqui vai me retornar a string velocidade. Se você escolheu força, vai me retornar aquela string forca, né? Que eu tirei o cedilha, tá? Não dá para colocar o cedilha não, porque eu estou usando o nome especificamente para já pegar direto do objeto aqui. Então, tem que deixar desse jeito mesmo, sem o cedilha. Por quê? Olha como é que eu calculo a propriedade. A propriedade não, a probabilidade, desculpe. Então, vocês sabem que o número aleatório, né, o math.random, ele retorna um número aleatório de 0 até 1, não é? Então, eu vou fazer meus cálculos aqui sempre em cima de 0 até 1, para ficar mais fácil de trabalhar esse cálculo probabilístico. Então, olha só, eu vou calcular aqui a probabilidade que eu deveria ter de sair o valor de conseguir treinar. Como é que eu calculo isso? Eu pego o total, que seria 1, menos a habilidade que ele já tem. Então, estou indo lá no meu jogador, olha, meu time.jogadores índice, lembre que eu estou varrendo todo o array, né, daquela telinha de treinamento, ali eu tenho todos os jogadores, tá? E lembre que, por enquanto, hoje eu não coloquei a opção de descanso. Então, ou toda vez que você manda treinar, todo mundo vai treinar. Ou força, ou precisão, ou velocidade. Uma modificação que eu poderia fazer depois era colocar a possibilidade de alguém não treinar, tal que o custo, de repente, seja menor, ou que eu não precise treinar quem já está muito bom, né? Mas hoje, toda vez que você clicar, ele vai treinar todo mundo. Então, ele passa por todos aqueles selects. Esses negocinho que eu estou pegando aqui, esses elementos, são os selects que estão com aquela informação. Olha aqui, ó. Cada select é jogador, underline, o número de um dos jogadores, jogador 0, jogador 1, 2, 3, assim por diante. Lembrando que o 0 é sempre o goleiro aqui para mim, né? Nessa minha configuração aqui. Então, peguei a habilidade e agora eu vou verificar a probabilidade. Qual vai ser a minha probabilidade? Eu pego o valor da habilidade dele atual, por exemplo, se for 0.8, se é 0.7, vamos supor que eu estou treinando a velocidade, e a velocidade dele já é 0.7. Então, minha probabilidade é 1 menos 0.7. 1 menos 0.7 vai me dar 0.3, ou seja, eu tenho 30% de chances de que esse treinamento funcione. Tá? Que esse treinamento aumente. E vai aumentar em quanto? Em 0.2. Tá? Então, repito, aqui eu estou calculando a probabilidade. Se o cara tiver com 0.8 daquela habilidade, 1 menos 0.8 vai me dar 0.2. Eu tenho 20% de chance. Se o cara tem 0.9, 1 menos 0.9, 0.1. Tem 10% de chance. Então, perceba que quanto maior o valor, mais difícil vai ser de um treinamento surtir efeito. Né? E uma hora vai zerar. Quando ele chegar exatamente em 1, né, que é o máximo, fechou 100%, 1 menos 1, probabilidade 0, não vai conseguir. E aí, como é que eu fiz? Aqui eu estou pegando qual é a probabilidade, e eu calculo esse roll aqui, eu estava sem ideia para um nome melhor, né? Aí eu lembrei de rolar dados de RPG, e rolar dados a gente chama de roll mesmo. Então, o rolar de um dado aqui vai gerar um número aleatório. Se esse número, que vai ser sempre um número de 0 até quase 1, né? Se esse número for menor do que a probabilidade, então deu certo. Então, por exemplo, se a probabilidade é 0.3, né? 30%. Se quando eu rolar o dado sai um número que vai de 0 até 30, até menor que 30, né? 0.3 no caso, deu certo. Então, vai funcionar. De 0.3 para cima, ou seja, o 0.7 que sobrou, 70%, deu errado. Então, se quando eu rolar o dado aqui, né, quando eu gerar um número aleatório, se sair menor do que a probabilidade, foi sucesso. Se não, falhou e não vai treinar essa pessoa. Então, se quando rolar o dado, o valor de roll for menor do que prob, nesse caso deu certo, pego aquela habilidade do personagem, né, então pego lá jogadores índice naquela habilidade que ele escolheu, e incrementa em 0.2. Tá? Em 0.02, na verdade. Então, o 0.7 vai virar 0.72, o 0.72 vai virar 0.74 e assim por diante, até que uma hora vai chegar em 1. Lembrando que quanto maior for o valor, vocês já estão percebendo que vai ficar cada vez mais difícil de surtir efeito. Tá? Professor, e se eu achar que está muito difícil de subir aqui as características? Eu posso multiplicar esse valor aqui por algo
para aumentar. Por exemplo, vamos supor que eu estou achando que do jeito que está, poxa, professor, quando está em 0,7, tem só 30% de chances dele melhorar. Eu queria que fosse pelo menos 60%. Então, você quer dobrar. Pronto. Só de fazer isso aqui, ó, de pegar o resultado e multiplicar por 2, né? Toda vez que ele... Veja só, multipliquei por 2. Se era 10% de chance, na verdade agora vai ser 20%. Se era 30%, agora é 60%. Né? Se era 40%, agora é 80%. Então, aumentei bastante a chance. Ah, professor, mas não corre risco de repente, não, já chegou no 100% e passar? Não, porque quando chegar no 100%, isso aqui vai dar 0, né? E 2 vezes 0, qualquer coisa, vezes 0 vai dar 0. E aí nunca vai ter probabilidade nenhuma, né? Porque veja que eu testo se o número é menor do que a probabilidade. Como não tem como sair um número aqui, porque os números aqui são de 0 para cima, não vai ter como sair um número menor do que 0, então vai sempre falhar quando ele chegar no máximo, tá certo? E aí, claro, eu tenho que garantir que quando eu estiver somando o valor, veja que eu vou somando de 0,02, eu sei que nunca vai passar de 1, né? Porque eu vou somando de 0,02 em diante até chegar em 1. Então, aqui, e aí, então, se eu quiser aumentar, eu faço isso, né? Se não, eu posso deixar assim mesmo, tá? Eu vou deixar desse jeito, porque eu achei que já foi suficiente. Por quê? Imagina que isso aqui é um dia de treino. Então, como é um dia de treino, alguns vão conseguir mais efeito do que outros nesse treino, tá? Então, quem está mais fraco vai conseguir treinar, vai conseguir mais resultados no início. Quem já está muito forte vai cada vez ter menos resultados positivos, né, no treino, né? Não que vai perder, né? Não regride aqui, mas não vai progredir tão rápido, tá? Então, se deu sucesso, eu incremento a habilidade e mostro um alert dizendo que a habilidade daquela pessoa, aí veja porque eu tenho aquele array textos, né? Na verdade, um objeto, né? Para poder pegar o nome agora com cedilha, né? Com tio, etc. Então, textos, índice, habilidade. Deixa eu rolar aqui, ó. Textos para velocidade, né? Vai ser velocidade, para forca vai ser força, para precisão vai ser precisão. Ponto. Então, voltando aqui. Aquela habilidade de nome do jogador subiu para o novo valor, tá? Que aqui vai mostrar em 0,74, etc, né? Se eu quisesse mostrar em percentual, multiplicaria por 100 e colocaria o símbolo do percentual no final, né? Mas eu vou deixar desse jeito. Salvei. Peraí. E aí, depois de executar para todo mundo, eu mostro um alerta de treino encerrado e salvo o meu objeto, né? Como eu falei, toda vez que tiver uma alteração no meu time, com essas alterações, mudança de nome, de formação, que é quando eu estou editando lá também o nome, ou quando eu estou fazendo um treino, porque muda o parâmetro, muda o valor de alguém. Então, sempre que terminar isso, eu salvo o objeto. Então, dou um save object meu time com o objeto meu time, e aí eu mando recarregar a tela. Por que eu mandei recarregar a tela? Para mudar as barras. Prós e contras dessa estratégia preguiçosa. Como eu mando recarregar a tela, vai zerar de novo as caixinhas de select, vai voltar todo mundo para velocidade, que é o valor padrão. Não vai ficar na forma como estava antes. Isso é chato, eu vou depois corrigir. Mas eu estava com preguiça hoje, então eu deixei assim. Qual seria o correto? Eu deveria ter uma função para só atualizar os nomes, tá? Todos os nomes eles estão em labels, olha só, os nomes não, desculpe, os progress, né? Os progress. Então eu deveria colocar uns IDs aqui no progress e eu pegava o ID correspondente e atualizava. Só que na hora eu fiquei meio com preguiça e não fiz isso, né? Mas o correto, como vocês estão vendo, eu colocaria o ID aqui em cada um deles, tá? E aí chamaria uma função aqui, atualizar habilidades, que ia varrer para cada um dos objetos, passando por cada um deles, e atualizava esse valor aqui, ó, o value, tá? Então depois eu faço esse ajuste e mando, mas na hora deu preguiça, então, mas assim, seria o correto. E aí, como na hora eu não quis, eu só fiz recarregar a página toda, né? A tela de treino, então carrego de novo tudo isso aqui, ó, tá? E aí, com isso, funciona porque mostra as barras atualizadas, porém, todos os selects voltam a ficar com velocidade, não fica na opção que a pessoa escolheu antes, tá? Então, com isso, eu fiz um treino. Vamos ver aqui na prática? Lembrando, essa é a forma de treino que eu estou implementando. Quem determina como vai funcionar o treino em um jogo é quem está desenvolvendo o jogo. Então, no FIFA, por exemplo, ele tem seu próprio cálculo, sua própria forma de especificar se um treino vai fazer mais efeito ou menos efeito. Né? Mesma coisa no L-Foot, mesma coisa no Brasfoot, etc. Aqui no nosso eu vou fazer dessa forma. Então, quanto maior o valor, menores chances de dar efeito, mas sempre que der efeito eu vou aumentar em 0,02, né? Seria como se aumentasse 2% da habilidade dele. Então, vindo aqui em treinar, olha só. Eu estou vendo que Adson está precisando treinar força, vamos mandar ele treinar força aqui. Rigoberto, eu vou tentar treinar força também, vocês vão ver que como ele tem uma barra bem maior,
talvez ele não consiga ter um bom resultado de força, talvez não consiga treinar, né? João, eu vou colocar para treinar velocidade. Evilásio, força também. Esnan, você vai treinar o que, Esnan? Qual vai ser o seu treino de hoje? Hein, Esnan? Ih, Esnan, demorou. Então vai treinar. Vai precisão, vamos treinar precisão aqui. Esnan vai treinar precisão. Miojo, ó, o nome de miojo ficou um pouco maior do que eu esperava. Aí ele está colocando em 2 linhas aqui, né? Depois eu vou ajustar isso. Velocidade para miojo. Fabrício vai ser força, né? Perceba que se você quer ter mais resultados logo, né? O ideal seria você começar treinando o que está mais fraco. Só que aí você não está levando em consideração qual é a posição que o cara joga, né? A posição que o cara joga vai influenciar na semana que vem quando eu implementar a mecânica do jogo em si. Matheus, velocidade. David, vou colocar aqui força. Rodrigo levantou a mão. Pode falar, Rodrigo. Qual vai ser o seu treino? Professor, e se colocar aí números em porcentagens, aí, especificando melhor, questão de velocidade, força, precisão? Mostrar a numeração aqui também? Pode mostrar. Eu tirei a questão de mostrar a numeração e coloquei só a barrinha. Quando eu melhorar alguém, você vai ver que vai aparecer aqui o número, tá? Mas eu tirei daqui porque eu achei que ficava mais parecido com são alguns jogos, né? Geralmente os jogos, em vez de mostrar o número, eles preferem mostrar a barrinha. Inclusive, no início eu tava mostrando só o número, tava bem preguiçoso, tava mostrando só os números. Aí eu falei, não, vou tirar e vou colocar a barrinha para ficar mais bonitinho, né? Mas você pode mostrar também. Você pode colocar aqui do lado ou aqui antes, tá? Dentro dessa barra, eu acredito que por padrão, a barra Progress, né, que é a tag que eu estou utilizando, ela não mostra aqui dentro, tá? Mas eu posso mostrar aqui no final, tá? Ou posso mostrar aqui antes, tá certo? É só você acrescentar. Bom, selecionei o treino de todo mundo, vou clicar agora em treinar. Olha só, força de Adson subiu para, ó, 0.521691325170923. Pelo amor de Deus, professor, o que foi que aconteceu? Problema de precisão, tá? Isso é chato, mas acontece. Problema de precisão. O que significa? Era 0.5. No momento em que eu fui aumentar mais 0.02, em verificar 0.52, por um problema, uma falha de precisão no cálculo, ele não salva exatamente desse jeito. Então, ele salva, ele não conseguiu representar na hora o 0,52. Aquele cálculo, quando ele fez, acabou ficando com essa falhinha. E aí vem desse jeito, tá? Isso vai acontecer algumas vezes. Ó, esse outro também, 0,56663. Nossa, todos eles, 53? Ai, eu lembrei agora que os valores não são mais 0,7 por padrão. Isso aqui pode dar probleminha. Eu colocava antes 0,7 por padrão, e aí eu sabia que começava sempre com o número exato. Como eu coloquei, lembra que eu fiz isso aqui, ó? Na hora que a gente configura o objeto inicial, eu estou colocando ela com math random. Isso aqui às vezes gera com tudo aquilo de casa decimal. Por isso que está aparecendo. Não é problema de precisão, é isso aqui mesmo que está gerando aquele número, né? Com aquelas sequências. Eu teria que então, ao final, depois de fazer isso aqui, truncar para que não ficasse daquele jeito. Depois eu ajeito isso aqui para ficar mais bonitinho. Mas é básico. Como antes eu estava fazendo com 0.7, eu não percebi isso. Agora, como eu coloquei o math.random, né? O math.random que está gerando um número com essa arruma de casa decimal depois, tá? Não é problema de precisão, não. Eu percebi porque eu vi aqui 53. Mas não era para ser par sempre, né? Porque era 0.02, mas é porque ele devia estar com 0.510099 antes, né? Então, por isso que ficou assim. Ó, vou continuar aqui. Ó, treinamento encerrado. Vocês viram que já atualizou aqui, aí já subiu a barrinha de alguns, só que resetou todo mundo para velocidade, né? Isso aqui é chato porque se a gente estivesse treinando aqui no jogo de verdade, provavelmente você ia querer reforçar o mesmo treino, né? Então, como eu disse, eu vou mudar aquela parte do atualizar para atualizar só os progress, então vou ter que colocar os IDs para não ter que fazer toda vez a seleção, né? Senão aqui eu tenho que selecionar de novo. Eu vou treinar força, vamos ver aqui, só vou mudar esses. Ó, velocidade de Matheus subiu para 0,69. Velocidade de Rodrigo subiu para 0,58. A de Bruno também subiu. E acabou, né? Esses aqui de cima que eu tinha escolhido não conseguiram, né? Rigorberto, vamos lá, vamos melhorar essa precisão, Rigorberto. Mais uma vez, vamos ver se agora vai, Rigorberto.
Velocidade de Matheus e Rigo. Já pulou Rigoberto. Que é isso, Rigoberto? Não vai melhorar a precisão aqui, Rigoberto? Então tá aí, ó. Cada vez que eu for melhorando, vocês vão ver que aos poucos vai começar a ficar mais difícil. Vocês viram até que já foram menos que aumentaram. Então, se você quer aumentar a probabilidade, é aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo. Cadê executar treino? É aqui nessa parte. Aqui eu estou calculando a probabilidade como sendo praticamente diretamente proporcional ao quanto falta, né? Então, se faltam 30%, vai ter 30% de chance de melhorar. Se só faltar 5%, só vai ter 5% de chance de melhorar. Então, se você quiser aqui aumentar essa probabilidade, como eu disse, você pode multiplicar por um valor aqui, né? Por 2, por 3, por 4, para dobrar. Ou triplicar ou quadruplicar. E multiplicou, pronto. Se eu fizer isso aqui, ó, vou multiplicar por 3, para aumentar bem a chance, ó. Então, vou triplicar as chances. Salvei. Ele já atualizou aqui. Se eu vir aqui agora em treino, ó. Agora vai ser a hora de Rigoberto melhorar essa precisão. Vamos lá. Velocidade de Adson. Precisão de Rigoberto agora aumentou também. Velocidade de João. De Evilásio. De Esnan. Praticamente todo mundo. Francisco. Matheus. David. Rodrigo. Bruno. E encerrou o treino. Então, perceba que como eu agora tripliquei as chances, né? Então, o que antes era 20% de diferença, multipliquei, virou 60%, aumentou bastante a chance, muita gente melhorou agora. Então, com isso, eu estou fazendo o meu treino. Então, quem já viu um Brasfoot aí, um L-Foot, ou qualquer outro desses que tem essa parte de treino, o FIFA também tem, se eu bem, não lembro qual foi a versão que eles introduziram, mas tem umas versões que também tem essa parte de você treinar o personagem. Então, tá aqui um exemplo, né? E bem parecido com como eles fazem, tá? Só como eu disse, a mecânica de probabilidade e de quanto vai mudar, intensidade, etc., cada um define. Por exemplo, eu coloquei aqui que vai aumentar um valor fixo cada vez. Mas você poderia definir um tempo. E aí, se a pessoa treina 1 hora, vai ter um impacto X. Se você mandar treinar 3 horas, vai ter um impacto Y. Se mandar 5 horas, vai ter um outro impacto também. Poderia fazer isso? Poderia, tá? Aqui eu tentei fazer o mais simples possível, tá? Então, com isso, eu tenho a parte de treino, que é basicamente, ó, função de carregamento da tela e depois a função de execução na hora que eu clico no botão. E agora já estamos quase chegando no final do nosso projeto. Opa, Francisco levantou a mão. Pode falar, Francisco? Francisco, eu não estou ouvindo você, não. Veja se seu microfone tá ligado aí. Ele tá falando em Libras. Deve ser. Bom, se Francisco quiser falar, pode falar, viu, Francisco? Tá? Eu já vou explicando aqui, ele tinha levantado a mão, então se você quiser falar, pode falar, tá? Vou explicar aqui agora a parte do carregar jogo, que é a última tela, mas que eu não vou finalizar essa parte hoje, né? Vou só mostrar como foi feito, principalmente para explicar como vai ser o posicionamento. Ah, foi sem querer, né? Tá certo. Então, só para mostrar como é que vai ser feito isso aqui. Mas é na próxima semana que eu vou criar a mecânica do jogo em si, tá? Hoje foi mais essa parte de como armazenar e recuperar os dados, de como fazer a parte de treinamento. E na semana que vem a gente vai fazer a mecânica do jogo em si. Então, como é que funciona o carregar jogo? Mais uma vez, né? Quando eu clicar nesse botão, ele vai executar uma função. Cada um deles eu coloquei sempre assim, carregar edição, carregar treino, carregar jogo, para ficar fácil de lembrar, né? Lembrando que o jogar aqui a gente não vai jogar diretamente, tá? É um jogo de gerenciamento de time de futebol, então a gente é o técnico. Então, quando eu clico aqui, ó, o que ele está fazendo aqui nesse momento? Vamos ver lá. O carregar jogo. Vai na tela e troca a classe para Screen Field. Por quê? Porque eu quero que agora, em vez de mostrar o estádio no fundo, ó, ele mostre o campo de futebol. Campo de futebol também gerado com o Leonardo AI. Rapaz, as IAs estão muito boas. Então, pedi para ela me gerar algumas opções. Gerou 4 opções e eu gostei bastante dessa daqui. Então, coloquei aqui, né, esse campinho que ele gerou. Então, essa imagem aqui, ó. Aqui é do estádio e aqui é do campo. E aí, então, com isso aqui, eu tô usando isso aqui basicamente só para trocar a imagem de fundo, né? Porque ela já tem a classe Screen, só que antes eu tinha trocado para Stadium. Quando eu entrei aqui na carregar menu, né? Assim que carrega o menu, eu já configuro o estádio inicialmente. Na tela de edição e de treino, como é a mesma imagem, eu não preciso trocar, mas na hora que eu entro no jogo,
né, na tela de partida, aí eu troco para o campo. Então tá aqui, ó, Screen Field, e aí esse field aqui, só mostrando de novo, tá aqui, ó, que configura o background image desse objeto como sendo o campo que está ali na pasta. Cadê? Tô aqui. Depois disso, a colocação dos jogadores vai depender da formação. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá em meu time, ponto formação. Lembre que formação é uma string contendo número, traço, número, traço, número. Não é verdade? A formação vai ser sempre assim. 4-3-3, 3-4-3, 4-2-4. Professor, mas também tem 4-2-3-1. Fica quieto. Essa daí eu não coloquei aqui, porque como essa aí é em 4 partes, eu ia ter que reajustar os espaços entre todo mundo e eu fui para o mais simples. Então, eu coloquei aqui só as formações que tem 3 números, tá? Então, 4-3-3, 4-4-3, não, 4-3-3, 4-4-2, assim por diante. Então, tá aqui as formações. Como é que eu vou fazer para pegar esses números? Aqui eu estou pegando a formação do time, que é uma string, quebrando a parte do traço. Com isso aqui eu tenho um array que vai ter 3 strings. Se for 4-3-3, vai estar lá. A gente escolheu 5-3-2, né? Então vai estar lá 5 como string na primeira posição, 3 na segunda e 2 na terceira. E aí eu estou aplicando uma função map para poder converter todo mundo para number, tá? Então a map, vocês sabem, eu posso passar uma função aqui que ela vai executar aquela função em cima de cada elemento e devolver o valor convertido, né? E aí gera um novo array com os novos valores. Estou passando a função number, que é para ele converter cada posição em número. Então, repetindo, peguei meu array aqui, minha string, quebrei baseado no hífen, virou um array com 3 números, só que 3 strings na verdade, e eu estou aplicando um map para converter cada uma das posições em number. Converti para número, peguei a formação, segura ela aí que a gente vai usar já, né? Porque eu vou colocar agora um botão de sair e já vou posicionar o goleiro, que o goleiro não faz parte da formação, né? Da zaga em diante é que eu vou usar isso. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Estou criando aqui a variável de saída, que vai ter toda a estrutura que vai aparecer na tela, colocando um botão, né? Aí o btn back tem a formatação dele aqui, ó. É um botão que vai ter uma cor de fundo transparente, para poder aparecer só o emoji. Ali eu estou usando um emoji, já não achei muito bonito o emoji, mas eu não quis procurar uma imagem para botar no lugar, depois eu troco. Borda nenhuma, estou tirando a borda que teria no botão por padrão e aumentando o emoji. Como eu estou usando um emoji aqui, a gente aumenta o tamanho do emoji, o emoji faz parte do texto, a gente aumentando o tamanho da fonte, né? Por isso que eu estou fazendo esse ajuste aqui, tá? Então meu btn back, deixa eu mostrar lá, é esse botãozinho aqui em cima, ó, tá? Como eu disse, eu coloquei esse aqui a partir dos emojis e não gostei. Depois eu vou trocar para um mais bonitinho, né? Mas tá aqui, é o botão de voltar. Se eu clico nele, cadê? O que é que ele faz? Ele executa a função sair jogo, né? Eu vou mostrar ao final o que é que significa esse sair jogo, tá? Então, o sair jogo vai ter justamente a função de voltar para a tela de menu e interromper qualquer arquivo de áudio que esteja executando naquele momento, tá? Porque como o som da torcida vai ficar executando em loop o tempo todo, na hora que eu sair para não continuar executando esse som, eu tenho que interromper ele, tá? Então, o sair jogo vai fazer isso. Então, aqui eu estou colocando o botão que vai ter lá no topo e eu vou começar a concatenar as outras coisas. Primeiro, já vou colocar o meu goleiro. Veja que aqui só está, por enquanto, a parte do meu time. O que é que vai faltar fazer aqui? Eu tenho que colocar o outro time também, tá? E, além disso, o posicionamento não é esse. Aqui eu estou posicionando de acordo com a formação só para vocês verem como é que vai ficar na tela ao final, né? Mas, na verdade, cada time vai começar na sua área, né? E aí eles vão se ajeitando enquanto jogam, tentando formar aquela formação, tá certo? Então, estou adicionando aqui o goleiro. Como é que eu faço isso? Olha só que interessante. Eu estou colocando aqui uma classe player. Ela tem a formatação para os jogadores. O que é que a classe player faz? Estou definindo a largura do jogador e a altura como 3%, né? Então, ele vai ter 3% da largura da tela. E a altura, ele ajusta baseado no aspect ratio. Então, eu quero aspect ratio sai de 1. Ou seja, a dimensão da largura vai ser igual para a altura, né? Então, se ele tiver com 20 pixels na largura, ele vai ter 20 pixels na altura também. Colocando uma borda, para ficar com uma bordinha preta. Olha só, tem uma bordinha preta aqui ao redor. Tá certo? Definindo um border radius de 50%, que é para ele ficar completamente arredondado, como vocês estão vendo aqui. Colocando uma cor de fundo cinza. Ué, mas não aparece cinza lá, porque depois eu troco, olha. Se ele for o time red,
vai ser a cor vermelha, né? Se for azul, blue, vai ficar com azul, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que eu coloco já o nome da cor do time, tá? Então, fiz para simplificar. Claro que, se você quiser que o jogador escolha a cor e a cor seja baseada na cor do símbolo daquele jogador, do escudo dele, aí seria diferente. Para simplificar, veja que eu estou sempre fazendo algumas simplificações aqui, né? Porque o objetivo é didático, é que vocês entendam o que está acontecendo por trás dos bastidores. Então, eu preciso simplificar algumas coisas. E aí eu vou fazer com que meu time seja vermelho e o do oponente seja azul, para simplificar, tá? Então, player ready, coloquei aqui a cor. O ID do jogador, aí isso vai ser interessante. Eu tenho que ter alguma forma de saber de qual time aquele jogador pertence e qual é a posição dele naquele time. Então, eu estou colocando aqui 2 números, tá? Então, é jogador underline. O primeiro número aqui é o número do time dele. Meu time é 0, o oponente vai ser 1. E o segundo é a posição dele na minha lista de jogadores. Então, meu time, como eu já falei, é o 0, por isso que eu coloquei 0 aqui. E o outro aqui, que é a posição, ó, o goleiro não falei que é a primeira posição, tá aqui. Então, jogador underline 0, underline 0. Eu estou criando esse div aqui, que vai representar o meu goleiro. Olha que interessante, para todos eles, estou colocando um title com o nome do jogador, tal que se a pessoa pare o mouse em cima, ó, depois de um tempo ele mostra o nome daquele jogador. João, Igorberto. Já percebi aqui que eu esqueci de ajustar para quando tem 5, né? Olha, com 4, eu só fiz o teste com 4, esqueci de verificar com 5, né? Com 4, Rigoberto mandou um bom teste. Foi Rigoberto? Não, foi Robert que falou 5-3-2, né? Então, para 4 fica certinho aqui dentro, eu esqueci de testar com 5, olha, 5 ele tá passando aqui, ó. Eu tenho que fazer um ajuste aqui depois, né? 5 passa, não dá para ficar assim. 3 aqui e 2 aqui. Mas vamos voltar lá para ver o restante. Então, a gente aqui, ó, avançando, eu coloco um style, isso aqui é importante, tá? Jogo 2D principalmente, mas qualquer tipo de jogo tem a questão da posição do personagem, do objeto no mundo. Se é 2D, X e Y, se é 3D, X, Y e Z, tá? Pra gente aqui, o X é o eixo horizontal e o Y é o eixo vertical. Eu vou me aproveitar da própria dimensão que ele usa aqui na tela, tá? E eu vou usar o top para representar o que seria o Y, e o left para representar o que seria o eixo X. Então, aqui na minha tela, ó, eu sei que o left cresce daqui para cá. Então, aqui meu left é 0 e vai avançando até que chega aqui do outro lado em 100%. Então, daqui é 0, cá é 100%. E o meu top, ele cresce daqui para baixo, né? De lá de cima para baixo. Então, aqui o meu top é 0, vai aumentando 10, 20, 30, 40, 50, até que aqui embaixo vai ser 100% do elemento pi. Então, esse percentual que eu estou usando sempre é em relação a medidas do pi, né? Então, no eixo X, aqui começa em 0 e aqui vai ter 100% da largura do pi. E no eixo Y, aqui começa em 0 e aqui vai terminar em 100% também. Professor, por que você usou percentual em vez de pixels? Para que quando minha tela redimensione, eles fiquem na posição correta. Se eu tivesse colocado em pixels, a minha imagem, a minha div ia diminuir, mas a posição deles ia ser em pixel, e aí ia mudar. Então, para evitar isso, ó, eu estou tendo que usar percentual, tá? Então, se eu coloco o top e o left dele em um percentual, eu sei que aqui começa com 0, aqui termina com 100%. Sempre que eu redimensionar, ele vai continuar então na mesma posição. Perceberam? Então, essa foi a sacada aqui. Eu usei percentual para as posições, para que eu tenha controle sobre onde eles ficam quando a tela for redimensionada. Então, na tela do celular, na tela do computador, eles vão manter na mesma posição, tá? Se eu usasse pixels, na hora que essa tela redimensionasse aqui, que ela diminuísse de tamanho, ó, eles iam ficar fora do lugar, tá? Eu vou mostrar aqui, vou mostrar aqui já, né? Então, isso aqui eu estou posicionando no goleiro, e depois eu faço a mesma coisa para posicionar os jogadores segundo as formações. E aí aqui eu vou falar com calma, né? Porque, para quem está vendo pela primeira vez, como vocês nunca trabalham com projeto desse tipo, parece algo mais assustador, mas é tranquilo. O que é que eu fiz? Estou fazendo 2 arrays. O primeiro para cada formação. Então, quando ele pegou a formação lá, 5-3-2, primeiro eu tenho que Eita, não saiu. Primeiro eu tenho que ajeitar 5 jogadores que estão na zaga, que estão na defesa, depois 3 que estão ao centro e 2 que estão ao ataque, né? Então, é isso que ele vai fazer. Então, aqui ele vai passar, ó, primeiro pelo primeiro número, que é 5, que é da zaga, depois pelo 3 e, por fim, o 2, que é o ataque, tá? E aí, para cada um desses números, eu vou sair posicionando os objetos. Então, eu criei um
um index aqui para varrer cada um dos jogadores, começando em 1. Por que 1? Porque o goleiro, que é o 0, eu já coloquei. O 0 já foi. Então eu vou passar pelo 1, depois pelo 2, depois pelo 3. E aí a cada jogador que eu posiciono, eu avanço para o próximo index. Tá? Então veja só. Estou escolhendo a formação, né? Se é a primeira, a segunda ou a terceira posição da formação, né? Se é o 5, se é o 3, se é o 2. Aí no 5, eu vou varrer pelos 5 números dele, as 5 posições que deveriam estar ali, né? Os 5 jogadores. E aí para cada um deles, onde é que eu vou pegar? Eu vou pegar a informação dele a partir lá dos dados de meus jogadores, tá certo? Aqui por enquanto eu tô pegando só o nome. Quando eu fizer o jogo funcionar, aí sim eu vou olhar a velocidade, precisão e força. Hoje eu não vou usar esses parâmetros, tá? Hoje foi só a parte mais de mostrar como configurar essas informações. Próxima aula eu vou usar isso no jogo em si, tá certo? E aí é onde a gente precisa realmente rebalancear, né? Que talvez uma velocidade que eu acho que é muito ou que é pouca, quando a gente testa, não sai do jeito que a gente espera, né? Então aqui eu estou pegando as informações e estou criando cada um dos jogadores. Eu crio cada um deles como divs, né? Com a classe player red. Eu já falei que o red vai ser meu time. E aí para cada jogador, olha só, é jogador underline 0, o que está no meu time, o oponente vai ser 1, underline o índice dele, que vai de 1 até o 11, né? Então vou varrer cada um, de 1 até o 10, desculpe, porque começa com 0, né? Então de 1 a 10. E como é que eu calculo a posição dele? Essa formulazinha aqui, ó, é que está calculando qual é a posição dele no eixo X e no eixo Y em percentual. Então vai me dar um número tipo 50%, 70%, 15% em relação ao eixo X e o Y. Lembrando que o 00 para mim é aqui em cima, né? O 00 para mim é aqui em cima. O left aumenta para lá, chegando até 100%, e o top aumenta para cá, chegando até 100%. Tá? Então, posição X para mim, então, vai aumentar daqui para cá, de 0 a 100%, e o Y vai aumentar daqui para cá, 100% também. Como é que eu estou calculando? A posição X refere-se a qual posição da formação. Então, vai ter gente que está na primeira parte da formação na zaga, gente que está ao centro e gente que está mais à frente. Então, ficou desse jeito aqui, ó, 35 mais 15 vezes o valor de I, que especifica se é a formação 0, 1 ou 2. Com isso, FT, alguns vão ficar na posição X 35, outros na 50 e outros na 65%, tá? Esse é o X. E o Y? Aí o cálculo é um pouquinho mais difícil, né? Esse aqui é mais simples, né? Então, repetindo, na formação vai ter gente que está na zaga, que é quem está na formação 0. 35 mais 15 vezes 0, 35. Quem está ao centro? Vai estar todo mundo na posição 45, 50. 35 mais 15 vezes 1, dá 50. E quem está mais à frente, quem está no ataque, vai estar na 65. Professor, mas na verdade, quando a gente faz a formação, às vezes alguns ficam um pouquinho mais à frente, outros ficam um pouquinho mais atrás e tal. Tem isso, realmente. Mas se eu fosse entrar nesse nível de detalhe aqui, o meu cálculo aqui seria um pouquinho mais complicado, né? Então, o correto não seria isso, né? Primeiro que aqui está passando, né? Eu vou até ajustar lá, né? Ali é o Y. É o Y, 47 mais 20 menos, tá, aqui tá certo, eu acho que aqui eu tenho que diminuir um pouquinho. Só que vai ficar um pouco mais folgado nos lados quando tiver com 3. Mas vamos colocar aqui 17 para ver como é que fica. Pronto, já ficou bom, né? Já tá dentro da área, né, pelo menos. Mas o ruim é que quando você colocar uma formação bem menor, né, aqui atrás, com 4, com 3, vai ficar um pouquinho mais... Vai ficar um pouquinho mais apertado aqui. Vai ficar nessa distância aqui 3, né? 3 e 4 vai ficar mais ou menos assim, né? Daqui até aqui. Mas ficou bom. Então, aqui o cálculo qual é? Eu peguei exatamente a posição do meio. Qual é a posição do meio? 47%. Ô, professor, não era para ser 50%? Então, só que eu tenho que descontar uma parte do tamanho dele, né? Lembra que ele tem 3%? Então, eu tive que descontar esses 3%. E aí, quando eu descontei, ficou 47%. Aí, com isso, para centralizar, ó, veja que aqui está bem centralizado, né? É 47% e não 50%. É por isso também que o goleiro começa na posição 15% em relação ao esquerdo, né, ao left, mas em relação ao top é 47%, né, e não 50%. Se eu colocar ele em 50%, ó, quem está aqui no meio certinho, essa parte aqui, ó, o topo dele aqui. Só que na verdade eu queria que ele ficasse, então tive que ajustar. Eu até pensei que ia ser 48,5%, né, para ser metade dele, que é 1,5%. 3% ele.
Ele é 3%. Ah, mas acho que é por causa do tamanho da borda. Que 3% é a área dele, mas tem mais 2 pixels de borda, ou seja, 4 em cima, 4 embaixo. Ah, por isso. Então realmente passa um pouco, não é só 1,5. Então aqui eu tive que botar 47. Aí fica bem legalzinho aqui, né? E aí depois que eu fiz esse cálculo aqui, ó, né? Então 47 é o meio. E aí eu faço o seguinte, olha, metade da formação tem que ficar mais para cima e metade mais para baixo. Como é que eu calculei isso? Eu estou fazendo, então, pegando a formação, a quantidade de elementos que tem na formação, diminuindo por 1 e dividindo por 2, para pegar mais ou menos onde seria a metade. E aí eu subtraio isso aqui do valor de J, que é a posição do elemento que eu estou olhando agora. Se esse J for menor, então eu tenho que subtrair ele para ele subir, né? Para ele ficar mais para o alto, né? Ficar mais para cá. Se o J for maior, aí eu sei que são jogadores de baixo, eu vou descer. Aí vir para cá. A distância de um para outro é esse 17 aqui. Tá? Então, falando de forma bem grosseira, né? É isso que o cálculo está fazendo aqui. Então, estou pegando a formação, dividindo o valor pela metade, para pegar mais ou menos a metade para jogar para cima, outra metade para baixo. E aí eu pego o J, que é a posição do jogador atual que eu estou querendo configurar, e diminuindo desse valor. E aí, se der um valor negativo, significa que é um dos primeiros, né? Por exemplo, no caso de 5 jogadores, é o 0 e o 1. Esses 2 jogadores vão ficar mais para cima. Quanto mais para cima? Um vai ficar 34 pixels mais para cima e o outro vai ficar 17 pixels mais para cima. E o 2? O 2 vai ficar exatamente no meio. Então vai zerar aquela parte aqui, ó. Quando fizer o cálculo, isso aqui vai zerar. Ele vai ficar exatamente em 47%. E os outros 2? Vai ficar maior, então vai ficar um pouco mais para baixo. E aí fica com 17 pixels de diferença e o outro 17%, pixel não, desculpa, por cento, e o outro 34%. Com isso, eu calculei a posição no eixo Y e aqui no eixo X, tá? Onde eu tenho que colocar esses jogadores. Repito, eu sei que essa parte aqui, para quem nunca fez esse tipo de cálculo aqui, é meio chatinho de entender de início, tá? Mas é basicamente isso. Eu estou colocando um valor aqui inicial para o X. Estou sempre avançando para lá, né? Então é 35 mais de um para o outro, aumentando 15%. E esse outro aqui é esse cálculo que eu acabei de falar para vocês, para tentar jogar metade para ficar mais acima e outra metade mais abaixo, tá? Feito esse cálculo de posição X, posição Y, agora é só configurar aqui meu jogador. Então, jogador índice 0, né? Index, né? O jogador do índice atual. Coloquei o nome dele. O left, 2 pontos. A posição dele no eixo X em percentual. Lembre que eu tenho que trabalhar em percentual para que ele se adeque corretamente quando eu redimensionar a tela. E o top é a posição Y. Pronto. Feito isso, coloquei meus jogadores na tela. Peguei, na verdade eu coloquei tudo na saída, né? Numa string. Agora eu pego essa string e jogo no meu inner HTML para mostrar. Mando executar o áudio da torcida. Esse áudio da torcida vai executar em loop, veja que está aqui com true, né? E o áudio do apito. Esse áudio do apito, ele não está com loop, ele vai executar somente uma única vez, tá? Feito isso aí, é isso aqui que vocês estão vendo, tá? O áudio eu vou executar já para vocês ouvirem. Certo, professor? Então, terminou tudo? Quase. Só falta uma última função, né? Por hoje, porque na semana que vem eu vou fazer isso aqui funcionar, tá? Os 2 times jogarem. O que é que falta aqui? É sem mostrar a tela mesmo? Oi? Oi? Eu tô mostrando minha tela aqui ainda. Vocês estão vendo minha tela? A gente não tá vendo nada. Ué, no meu celular eu tô conseguindo ver a tela. Alguém mais tá com problema sem conseguir ver a minha tela? Eu tô vendo. Robert tá vendo. Aqui eu tô vendo que tá aparecendo no meu celular. Esnan, se não aparecer para você, não se preocupe não que tá gravando, depois você pode ver, tá? Já eu vou interromper o compartilhamento e vou mandar de novo para vocês poderem ouvir o áudio. Se eu fizer isso e não voltar, aí você pode depois sair e voltar de novo, tá? Para ver. E eu acho que eu mandei. Não, esse aqui eu não mandei para vocês ainda. Eu vou mandar, tá certo? Eu pensei que eu tivesse mandado no meu site, mas não mandei ainda não. Eu vou colocar lá depois e vou colocar no Classroom também, tá certo? Para vocês poderem ver o código depois. Pronto. Os demais estão conseguindo ver, viu, Esnan? Então, possa ser problema de conexão. Dê uma olhadinha aí. Se você quiser sair e voltar, tá? Ou então você aguarda que, quando eu descompartilhar e compartilhar de novo, talvez resolva o problema. Às vezes, na hora que a gente inicia de novo o compartilhamento, resolve. Então, aqui, basicamente, só para fechar essa parte, é o funcionamento desse botão aqui. O que é que ele faz? O sair do jogo, né? Quando eu clico nele, ele pausa os arquivos de som. Então, assim como eu tenho a função
Olha, um dele não está conseguindo, não. Assim como eu tenho os sons, a função play para executar, eu tenho a função pause para interromper o som. Então, eu pauso o som e executo novamente a função carregar menu. Então, basicamente, eu pauso os sons e mando carregar menu. O carregar menu vai fazer com que carregue toda a tela inicial de novo. Vamos ver. Cliquei aqui. Nesse momento ele parou todos os sons, troca de novo o fundo para o estádio e mostra de novo essa barrinha aqui na lateral. Tá? Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou interromper meu compartilhamento. Como eu disse para vocês, eu descobri que só funciona o áudio no computador quando você compartilha a guia do Chrome, não a tela cheia. Selecionei aqui, olha aqui embaixo, ó, é aqui que eu tenho que deixar ativo. Então, compartilhando também o áudio da guia, compartilhar. Pronto. Vou agora atualizar aqui para vocês ouvirem, ó. O som inicial, que ele deveria executar automaticamente, como ele não estava executando nenhum som naquele momento, ele não executa por questão de privacidade, mas quando eu clicar em algum botão, vocês agora ouviram, né? Então, eu coloquei esse som é o som do clique, aqui no treinamento, né? Então, se eu voltar lá para a tela inicial, né? Eu vou voltar para a tela inicial já. Eu já falei que eu tenho que botar esse apito mais baixo, né? Então, assim que inicia, ele faz isso. Tem um som de plateia, mas eu não estou conseguindo ouvir, então não sei se está baixo, se deu algum problema. Deixa eu ver aqui. Executar áudio, crowd true, loop, BGS loop. Consegue? Aqui eu não estou conseguindo não, pelo celular não estou ouvindo não, o som da plateia. Não estou ouvindo não pelo celular. Eu só ouvi o apito, aí foi alto. Que bom que você está ouvindo aí, né? Aqui não está saindo não. Acho que então... Olha, agora eu ouvi. Deve ser a internet. A internet que está cortando o áudio então para mim. Se eu mandar voltar, ó. Musiquinha de intro que eu coloquei. Acabou, né? Então, essa musiquinha de intro era para executar assim que você entra. Só como eu falei, por questão de privacidade, os navegadores nem sempre executam automaticamente. Professor, como é que eu faço se eu quiser que execute o áudio automaticamente assim que iniciar o aplicativo? Rapaz, que eu me lembre, ele só deixa começar a executar um áudio depois que tem uma interação com o usuário. Então, o que é que tem em jogo? Tem jogo que faz o seguinte, que a tela inicial fica toda em preto e só com a mensagem clique em algum lugar para iniciar, porque quando você clica, aí sim você interagiu e aí ele vai começar a executar o áudio depois disso, aí carrega e executa o áudio e tal, ou alguma outra forma de interação. Né? Por padrão, os navegadores bloqueiam o áudio que tenta executar automaticamente se não houve uma interação do usuário. Tá? Deixa eu ver se ao carregar agora se ele já vai executar. Ó, não executou. Tá vendo por quê? Porque não estava executando nenhum áudio na hora que eu mandei recarregar. Tá? Então, se eu não interagir com a página no início, ele não executa automático. Tá? Mas aí dos males menores, né? Vou deixar assim por enquanto. Depois eu vou ver se alguém conseguiu achar alguma gambiarra para resolver isso, né? Para que já comece executando a música de início. Mas o que eu queria mostrar era isso, né? Temos aqui, então, nossa aplicação prontinha. Eu acho que Robert e Evilásio já conseguem ver aí o jogo nascendo, né? Ou se não estiver vendo o jogo nascendo, não sei como é que a gente vê, né? Robert já deve estar tendo algumas ideias aí, né? Para tentar bater de frente com alguns aplicativos que tem aí, né? Para lançar a proposta dele. Dá para fazer, eu estou fazendo aqui com jogo de futebol, mas poderia fazer com jogo de basquete, de vôlei e de outras coisas mais, tá? Então, tela de edição. Você salva os dados. Vocês viram que fica salvo quando eu recarrego a página. Tá lá a informação, olha. Ó o meu time aí. Adson, no gol, Adson. Na zaga, Rigorberto, João e Evilásio, né? Rigorberto na lateral. Quem é o outro lateral? Acho que é Francisco, né? Francisco, Matheus e David aí no centro e Rodrigo e Bruno no ataque, né? Já voltei no jogo lá para arrecadar jogadores quando estiver pronto. Perfeito. Então, veja só. Tá aí a proposta, né? Hoje, então, a gente já está quase encerrando, mas basicamente é isso. Então, teve uma parte bastante parecida com a parte de web, né? Porque a gente está criando com elementos web aqui o jogo. Na próxima semana, eu vou trabalhar
Na hora do apito eu consigo ouvir a plateia, depois acho que ele está fazendo um controle de threshold de som, aí ele para, né? Mas durante o apito, como o apito é bem alto, eu escuto também junto à plateia. Mas assim, então o que é que eu vou fazer aqui? Na semana que vem eu vou colocar o outro time também, os dois vão começar recuados, claro, ninguém já começa invadindo o espaço do oponente, e aí a gente vai fazer, ó, de vez em quando eu estou ouvindo o áudio aqui, e aí a gente vai fazer essa mecânica. Eu vou fazer a mecânica da forma mais simples possível. Como? A gente vai ver a bola aqui, tá? E cada jogador vai sempre escolher entre passar para outro ou chutar para o gol. De vez em quando estou ouvindo o áudio aqui. Quando ele escolhe passar a bola para outro ou chutar para o gol, alguém pode tentar tomar. Mecânica bem simples, mas usando aquela lógica que eu falei de máquina de estados, né? Então cada um vai escolher o que vai fazer e vai passando a bola um para o outro, tá? Então é isso. Semana que vem, e claro, levando em consideração os atributos deles. Então, vai ter jogadores que vão ser mais rápidos, vai ter jogadores que vão ter mais precisão, a precisão vai influenciar na hora do passar a bola e de chutar ao gol, vai influenciar, e vai ter jogadores que vão ser mais fortes, vão conseguir chutar para mais longe, tá certo? Então é isso. Eu espero que tenha ficado aqui clara a proposta, né? E que todo mundo tenha conseguido acompanhar. Esse mesmo projeto teria muita quebra de cabeça para deixar multijogador? Robert, depende. Você quer multijogador ainda com essa pegada de gerenciamento de time de futebol ou o jogador interagindo na partida? Porque se você quiser somente com gerenciamento de time de futebol, por exemplo, o Game Go, né? Você mostrou a função que armazena no local storage? Mostrei no início. Deixa eu mostrar aqui de novo, né? Então, como é que eu faço para salvar no local storage? Eu tenho uma função que eu chamei aqui load object, que ela faz o quê? Ela pega a parte da chave, ela tenta pegar. Deixa eu parar lá o áudio, que agora está começando a tocar aqui. Espera aí. Deixa eu sair aqui que ele já para. Depois disso, né? Vai terminar. Pronto. Então, veja só, David. Eu criei duas funções, a função load object e save object. Basicamente, essa aqui faz o carregar o get item do local storage, tanto que eu estou usando ele aqui, né? E essa aqui faz o salvar. Por que eu criei essas funções? Para ele já fazer a conversão para mim. Então, o load object, ele pega a parte da chave, o objeto com local storage, e converte para um objeto com JSON.parse. Se nessa hora ele falhar, ou seja, retorna nulo, então ele devolve o que eu coloquei como valor padrão. Exatamente igual que eu fiz na última aula que a gente teve com sincronização. Eu fiz isso aqui também lá, tá? Então ele tenta carregar o objeto, se não tiver, ou ele pega o valor que eu passar como um padrão. Perceba que aqui eu passo um objeto padrão, é esse aqui, né? Tá vendo? Até lá embaixo. Ou então, ele vai usar, cadê? O objeto vazio aqui. E na hora de salvar, a mesma coisa. Eu passo aqui na função saveObject a chave e o objeto, e o meu local storage.setItem, ele vai pegar para aquela chave ali, para aquele objeto stringificado e armazenar no local storage, tá certo? Então, essas duas funções são as funções que vão recuperar do local storage e salvar de volta, tá? Então, estão aqui. E eu criei essa outra aqui, ó, para simular o seletor do jQuery, que eu acho ele bem prático, bem simples, né? Melhor do que escrever tudo isso aqui, né? E aí fica mais curtinho o código, tá certo? Então, é isso. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida aqui do projeto? Ai, meu Deus. Ainda bem que a Evilásio me falou isso. Evilásio, desculpa aí, pessoal. Eu esqueci que eu estou compartilhando a tela do jogo agora. Peraí, parar. Tenho que compartilhar a tela cheia para ficar fácil de vocês acompanharem. É isso que eu digo. Tipo, infelizmente, eu não consigo reproduzir áudio no modo tela cheia, mas o tela cheia é que é o fácil para a gente. Eita, abri o objeto errado. Fecha. Esse aqui. Então, no tela cheia, é mais prático para mim, né? Porque eu só faço trocar de um mapa para outro e não preciso me preocupar, porque ele acompanha o que eu estou vendo. Quando eu coloco reproduzindo guia, ele só mostra a guia. Então, peço desculpa. Mostrando de novo aqui, então, David. Aqui em cima, ó, eu tenho 3 funções. A que você está me perguntando é justamente essa load object, que é a que vai carregar o objeto, tá? Usando o local storage, você está vendo aqui, ó. Então, load object faz o quê? Pega uma chave e um objeto padrão, né? O valor padrão que eu vou devolver caso não tenha nada na chave ainda. E aí eu pego do local storage com get item a partir daquela chave, se encontrar alguma coisa, vai fazer o parse e devolver. Se não, ele então vai devolver o valor padrão, tá? E aqui no save object é o contrário, né? Eu vou salvar. Então eu passo a chave e o objeto
e eu vou fazer um local storage set item, passando a chave e o objeto, só que já stringificado, tá? Convertido em string. Então, essas duas funções aqui são as que eu vou usar para armazenar local storage e recuperar. Professor, por que você preferiu criar a sua função? Para que eu já pudesse fazer o retorno já convertido. Então, desse jeito, eu já converto automaticamente a string em um objeto, e nesse outro eu passo só o objeto e ela mesmo que já faz a stringificação. Eu não vou precisar ter que fazer isso aqui toda vez, ó, tá? Então, se eu tiver vários lugares, e provavelmente vai acontecer isso num projeto de vocês, então, conforme vai aumentando a complexidade, a quantidade de informações, eu começo a ter mais coisa para stringificar, para converter, etc. Então, eu preferi já criar as funções aqui para mim, tá? Eu posso reaproveitar essas funções em outros projetos. Inclusive, ela é parecidíssima com o que eu fiz em sala de aula com vocês, tá? Aqui o seletor que eu estava falando, né, imitando o seletor do jQuery, tá? Para não ter que escrever toda vez. Senão já imaginou, ó, toda vez que vocês veem aqui cifrão, era para eu estar fazendo document.querySelector, entre parênteses, passando a string. Para não fazer tudo isso, eu fiz isso aqui, que é seguindo o formato que o jQuery usa, tá? Eu acho ele bem prático nesse sentido, tá? Então, explicado. E aí, Robert ia me perguntar sobre multijogador. Pronto, então, Robert, se eu quiser, deixa eu mostrar aqui, que o multijogador funciona da seguinte forma, né? Eu vou abrir aqui, eu escolho um time para jogar contra, e aí o servidor vai processar a partida, salva, e depois eu só reproduzo. Se eu fizer isso, ou se executar diretamente na minha máquina, é tranquilo. Minha máquina vai pegar os dados do time do oponente, leva para o meu computador e vai executar, tanto no meu computador quanto no dele, né? E aí, o que é que eu preciso para garantir que vai rodar exatamente igual na tela dos dois? Eu não posso ter nada totalmente aleatório, tá? As funções aleatórias que eu utilizaria durante a partida, elas, na verdade, vão gerar esses números a partir de uma semente. Por quê? Porque se eu utilizar 100% aleatório, de forma que eu não consiga prever, a partida que roda na minha máquina vai ser diferente da que roda na sua máquina. Para evitar que isso aconteça, a gente cria uma função que gera números aleatórios a partir de uma semente, que aí, por exemplo, na minha máquina, a semente é 1081. E aí vai gerar o número 13, depois 57, depois 48. Na sua máquina vai fazer a mesma coisa. Com aquela mesma semente vai gerar primeiro 13, depois 57, depois 48. Então, se eu conseguir fazer isso, vai rodar exatamente a mesma partida na minha máquina e na sua. Então, nesse ponto, não é tão complicado fazer o multiplayer, tá? Onde é que vai complicar? Se você quiser que os jogadores possam interagir com o jogo. Então, se, por exemplo, FIFA, é um jogo de futebol mesmo, eu movo o personagem. Por que é que ali vai me dar mais trabalho? Porque como eu movo o jogador, aquilo ali interfere completamente em toda a lógica do jogo. E eu tenho que mandar aquilo para o outro jogador, para atualizar a tela dele e ele refletir também. Então, se você pensar em fazer um multiplayer que tem interação direta com os jogadores, dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, se o multiplayer é somente para mostrar a partida, então, por exemplo, eu desafiei o time de Robert. Robert aceita. Assim que o Robert aceitar, o servidor gera uma semente, executa a partida inteira ali, se ele quiser, e já dá o resultado para a gente. Ou eu posso deixar que execute na máquina de Robert ou na minha, e quem executar a partida no final salva a informação do servidor, né? O ideal é que o próprio servidor já processe isso. Então, se eu fizer desse jeito, com o servidor já processando, ele vai salvar toda a partida e vai enviar para a gente os dados da partida. Se for para processar na sua máquina, ele manda só a semente e a sua máquina que vai ser responsável por processar e depois enviar o resultado. E aí, se você garantir que por aquela semente os dois computadores vão rodar exatamente a mesma partida, exatamente do mesmo jeito, a mesma sequência de números, tudo vai ser igual, então pronto, acabou, tá? Então, sem interação com o jogador é mais fácil. Eu só preciso me preocupar com onde é que vai ser gerada a partida e como vai ser salva. Se eu rodar no servidor, que eu posso fazer isso, rodar tudo no servidor e depois só atualizar os jogadores com a sequência, aí seria como se eu mandasse os dados do filme, a sequência para você e para mim, e a gente vai executar aquela sequência no nosso computador. Já está tudo programado, o próprio servidor já fez. Ou ele manda uma semente e eu tenho que garantir que tanto você quanto eu vai executar exatamente a mesma partida, né? Como eu faço isso? Com um gerador de número aleatório que, na verdade, ele é bem determinístico. Ou seja, a partir daquela semente ele gera sempre na mesma sequência, tá? E esse é o segredo, vamos assim dizer, tá certo? Então é isso. A gente poderia fazer um multiplayer dele, mas aí eu precisaria de mais algumas aulas, e aí a gente vai ficar sem aula, né? Semana que vem eu vou fazer a mecânica básica, tá, Robert? Acho que não
eu acho que eu vou implementar só, como eu disse, correr, passar bola e chutar ao gol. Não vai ter a questão de falta, de pênalti, tá certo? Por quê? Porque aí eu teria que introduzir aqui como é que eu vou fazer o cálculo de falta ou de pênalti, etc. E aí eu vou deixar isso para um outro momento, né? Como eu disse, para poder ficar o mais simples possível. Se eu achar que cabe, eu trago também essa parte de falta. Já o multiplayer exigiria no mínimo mais 1 ou 2 aulas, porque a gente faria isso. Criar uma função que vai gerar o número numa dada ordem específica, para que a partir dessa função, tanto na minha máquina quanto na sua, a partida tem que rodar exatamente igual, tá certo? E aí se a gente faz isso, show de bola, a gente fez um multiplayer. E aí você poderia desafiar o Evilásio, o David, vai ser gerada uma semente pelo servidor, e essa semente é que vai dizer, basicamente já determina quem ganhou, quem perdeu, né? Por quê? Porque vai ser a característica dos nossos jogadores, mais qual é a sequência de número que vai ser gerada por aquela semente, tá certo?